Haribo, bem-vindo. Desculpem pela demora. A gente está aqui correndo para começar, mas estamos aqui, Haribo, com o Shanto Maharaj, estudando o Bhagavad-Gita. E lembrem de deixar os seus comentários, as suas perguntas, para a gente poder interagir melhor. Haribo. Jai Bhakti Shanto Maharaj ki Jai. StreamYard, yeah. Yes. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitangscha Hey Krishna Karuna Sindha Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Krishna just spoke the four seed verses of the Bhagavad-Gita. Yeah. Então, Krishna ali acabou de falar os 4 versos sementes do Bhagavad-Gita. Aham sarvasya prabhavo matas sarvam pravartate iti madhva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. These are verses we should try and learn, perhaps. Yeah. Esses versos nós deveríamos tentar aprender. Machchitamat gata prana bodhayanta parasparam. Bodhayanta means enlightening each other. Yeah. Parasparam means each other. Yeah. Bodhayantam parasparam significa se iluminando uns aos outros. Parasparam significa uns aos outros. So when people come together, they talk about the things that interest them. Yeah. Então, quando as pessoas se juntam, eles falam acerca das coisas que eles se interessam. You can tell, where a person's mind is at by what they talk about when they're having casual conversation. Yeah. You can tell what a person is thinking about. Quando as pessoas têm uma conversa casual, elas falam acerca do que estão pensando. Yeah, so when they're having a casual conversation, they talk about the things that occupy their mind. Então, quando as pessoas têm uma conversa casual, eles falam acerca das coisas ou dos pensamentos que ocupam a sua mente. So people who are involved in mundane affairs, whenever they talk, whenever they meet, they always talk about mundane affairs. Então, quando as pessoas estão ocupadas em afazeres mundanos, então tudo o que eles falam quando eles se encontram é coisas mundanas. When they're giving a speech in the church or somewhere, they might talk grand words about God and
about humanity. Quando eles estavam falando, tendo uma palestra, né, numa igreja ou alguma coisa assim, falam grandes palavras, falando acerca de Deus. But then when they get to talk to their friends and they talk about the things that really occupy their minds. Mas quando eles vão falar com seus amigos, aí eles falam realmente das coisas que ocupam a sua mente. Whereas the great souls, those whose hearts and minds are given to Krishna, automatically when they meet each other, they want to talk about the things that occupy their mind. Mas quando as grandes almas se encontram, cujos corações e mentes já foram dadas a Krishna, então quando eles se encontram, eles falam daquilo que ocupa as suas mentes, né, e se iluminam uns aos outros. Yeah. Tolkien, you know Tolkien who wrote Lord of the Rings, you know? Tolkien, Do Senhor dos Anéis. That's right. He wrote the Lord of the Rings, and C.S. Lewis, he wrote the Narnia stories. Ele que foi o autor, né, do Senhor dos Anéis e também outro que foi as Crônicas de Nárnia. They belong to a group of writers, you know. Eles pertencem a grupo de escritores. They were called the Inklings. You know? Que são chamados de os Inklings. Inklings, yeah. It's a play on the word ink, isn't it? Ink means is what you use in your pen. Inklings. Ink é tipo é como uma a tinta, né, que você usa no. So they used to meet, you know, in a pub like that. E eles every week, once a week, say. Eles costumavam se encontrar num bar ou, sei lá, numa lanchonete uma vez por semana. They were all writers, you know. Eles eram todos escritores. So when they sat down together, they didn't talk about football, about daily affairs. They immediately started to talk about what they were writing and about their ideas. Yeah. Mas quando eles se encontravam, eles não ficavam falando de futebol ou dos afazeres da vida. Eles começavam a falar acerca do que eles estavam escrevendo e esse era o tema deles. But similarly, the great devotees whose minds are given, whose consciousness is given to Krishna. Yeah. E da mesma forma, os grandes devotos cujas mentes foram dadas para Krishna, os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Yeah. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. So their minds are given to Krishna. So automatically when they meet somebody who is also interested in Krishna, they start talking about Krishna. Então, as suas mentes residem em Krishna. Então, automaticamente, quando se encontram com alguém que também está nessa sintonia, aí eles começam a falar de Krishna. They talk about what occupies their minds. Eles falam acerca daquilo que ocupa suas mentes. So it all starts with the mind, isn't it? Savaya Mana Krishna Padaravindayor. Maharaj Ambarish first of all engaged his mind in thinking about Krishna. Então tudo começa com a mente, né? Maharaj falou um verso, ele falou, Maharaj Ambarish, ele primeiro começou por ocupar a sua mente no serviço de Krishna. And then he engaged his voice in talking about Krishna. Depois ele ocupou a sua voz em falar acerca de Krishna. Actually, this verse is given in here. Eu acho que esse verso está aqui no Bhagavad-Gita. Let's see if we've got the additional verses. Savaimana Krishna Padala Vindayo Vaikunta Vachangshi Gunanuvarnane. This is from the Srila Bhagavad-Gita. Oh yeah, they don't actually give the verse here. He was famous, Maharaj Ambarish, for engaging all of his senses in the service of the Lord. O Maharaj Ambarish, ele foi famoso por ocupar todos os seus sentidos no serviço do Senhor. Starting with the mind. Começando com a mente. Sorry, I'm unable to locate the verse in this Bhagavad-Gita. Do we have another Gita or not? No? Not here. But not. I just It's have not the the other. same. That's okay. It's different. That's my place.
Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. So this is the qualification. When Krishna sees that you're genuinely interested in him, because he's a person at the end of the day. Então, essa é a qualificação quando Yeah. Krishna vê que uma pessoa está genuinamente interessada nele, porque Krishna é uma pessoa também. And this is not partiality, isn't it? If someone's genuinely interested in me, I become interested in that person. That's just normal. E não há parcialidade em que quando, por exemplo, alguém se interessa em mim, eu fico interessado nessa pessoa também. Isso é algo normal. So everyone's interested in giving God some praise, praise be to God for giving us everything that we have. Yeah. Então, as pessoas costumam dar orações para Deus, pedindo para Ele dar as coisas, né? Todas as coisas que nós costumamos ter. But rarely do people want to know any more about God. That's it. That's enough, Mas, na verdade, as pessoas não desejam saber mais acerca de Deus. Para eles, isso já é suficiente. God is great. He gives us our things that we need. Deus... Thank you. Now I'm going to get on with my life. Thank you, God. Deus é grande, Ele me dá as coisas que eu preciso. Yeah. E obrigado, Deus, né? Agora eu vou lá continuar com a minha vida. That's at least somebody recognizes that there's a God at least. Yeah. Bom, isso é pelo menos alguém que pelo menos reconhece a Deus, né? These days, many people don't even recognize that. They just think that, papayas are put here and there just for them to eat. They don't even bother to thank God anymore. Tem pessoas que nem reconhecem a Deus mais, né? Eles pensam que, sei lá, que a papaya, né, foi colocada na árvore. They see the papaya and they think that's for me. E eles simplesmente vem uma mão na árvore e falam, é para mim. Doesn't matter where it came from. Não importa de onde que veio. I won't bother thanking anybody for it. Eu não tenho que agradecer ninguém por isso. I just take it and enjoy eu simplesmente vou pegá-la e desfrutá-la. Those are very, very dull mentalities, actually. Essa é uma mentalidade muito tipo material, né? Very dull mentality. Everything's just for me. It's all just for me. É tipo, tudo é para mim, simplesmente. Tudo é feito para mim. And of course, this is the philosophy that is being propagated, in the modern day through, evolution and the scientific perspective. Basically, what they're saying is there's no God. Nobody put your food there. You don't have to thank anybody. Mm-hmm. You just eat it and enjoy, and it was just there for you. Esse é o tipo de mentalidade que tem sido propagada pelo evolucionismo e pelo pensamento científico também. É simplesmente falar que Deus não existe, que ninguém colocou essa comida para você, sino que simplesmente você tem que pegar aquilo e desfrutá-lo e pronto. Não precisa agradecer ninguém, nada. But if I come into a room and at the table there's a big plate of food, all delicious food that I like, and it's hot, do I just say, well, nobody made this, it was just put there for me, isn't it? I don't have to say thank you to anybody. Mas se, por exemplo, eu entrar num quarto, eu vejo que tem uma mesa cheia de comida e a comida está quente, né? E alguém colocou essa comida aí para mim. Eu não vou pensar simplesmente, não, ninguém colocou essa comida aí para mim. Ela simplesmente está aí, é para que eu coma, eu não tenho que agradecer ninguém. So, eventually, the person who's cooking the food and serving the food is going to think, well, I can't be bothered to make his food anymore, is it? You understand? It's like, he never ever says thank you. Why should I make his meals? Então, vai chegar uma hora em que a pessoa que fez essa comida e que aqueceu a comida, esquentou e colocou ela aí, uma hora vai falar, olha, eu não tenho mais por que fazer essa comida. A pessoa nem sequer me agradece, por que eu tenho que fazer? And you'll find a little note on the table saying, make your own dinner. E aí, de repente, você encontra um bilhetinho na mesa falando, faça a sua própria comida. Yeah.
and you'll go to the cupboard and you'll find there's nothing in it. You know, you have to go out and buy the food as well. Yeah. Sorry? You'll go to the cupboard and find there's nothing in the cupboard. Aham, In the you know where you put the vegetables and things. E aí você vai lá na despensa e você vê que não tem mais nada de comida lá para você, e aí você vai ter que comprar alguma comida. So human society is heading very rapidly towards that position. E a sociedade humana tem sido conduzida muito rapidamente até essa posição. Again, in the Bhagavad-Gita, Krishna explains that through appreciating the demigods, you get rain. Yeah. No Bhagavad-Gita, Krishna explica que por adorar, por agradar os semideuses, a gente obtém chuva. From the rain comes the grains. Yeah. E da chuva vem os grãos. And the grains nourish us and keep us alive. You know? E os grãos nos nutrem e nos mantêm vivos. So everything comes from sacrifice. Yeah. Então tudo provém do sacrifício. And what happens if you don't sacrifice? Mas se você não se sacrificar, no rain. Não, No rain. Não vai ter chuva se Yeah. você não fizer sacrifício. No food. Não vai ter comida. Yeah. And people will be fighting over food, isn't it? E as pessoas vão começar a brigar por conta de comida. So there's no understanding of this anymore in human society. So this is a very sorry condition of the human being. Mas não há mais compreensão desse tipo de coisa na sociedade humana, e essa é uma condição muito lamentável dos seres humanos. I've seen personally that, you know, where people, where I go, where other people go and have kirtan, that it rains. Yeah, even if it hasn't been raining for a long time. Eu tenho visto pessoalmente como muitas vezes os devotos vão para fazer kirtan e começa a chover, mesmo que não tenha chovido por um longo período. Because this Sankirtan is the method of sacrifice for this age of Kali. Porque o Sankirtan, esse é o método de sacrifício para esta era de Kali. And if you fail, the reason why Western people in general are so successful and have had such good lives up to now is because they have been religious. They go to the church, they sing their hymns every Sunday, and they say thank you to God. E se você vê, por que as pessoas têm tipo no Ocidente, tem in the Western? Yeah, the Western people, yeah. Eles têm tido uma vida boa até agora, e tudo porque eles costumavam ser pessoas religiosas. Eles costumavam ir na igreja, pelo menos os domingos, e agradecer. E por esse motivo que as pessoas têm conseguido ter uma vida boa até agora. They may not have had a very high understanding of God, but they thanked God for the good things of life. Talvez eles não conseguiam ter uma compreensão muito elevada acerca de Deus, mas pelo menos eles costumavam agradecer Deus. So first, before artha or economic development, they come dharma, which means religious activity. Então, antes de artha, que quer dizer desenvolvimento econômico, vem dharma, que quer dizer atividades religiosas. By religious activity, by chanting mantras, by doing sacrifices, by praising God, even if you don't understand the Supreme Personality, even if you worship the demigods, you're recognizing that there's a higher authority in the universe. Yeah. Então, por cantar mantras, por louvar Deus, por fazer atividades religiosas, mesmo que você não tenha uma compreensão muito elevada acerca de Deus, mesmo que você adore os semideuses, mas você reconhece que existe uma personalidade muito mais elevada que está fazendo as coisas. And the result of that acknowledgement, which is basically saying thank you to the higher powers, is that you get rain, and the rain provides food. E como resultado disso, que acknowledgement. The acknowledgement means that I acknowledge that there exists higher powers. Então, tipo, desse conhecimento, né, de que Deus existe, de que Ele é poderoso, e de agradecer, por conta disso é que a gente tem chuva, e da chuva vem os grãos. So the modern materialistic philosophy says you don't have to acknowledge any higher powers. We use our knowledge of technology to produce, seeds and
fertilizers and pesticides, and this way we increase the yield, the production of food. Yeah. Então, mas a sociedade moderna, ela fala, não, você não tem que ter conhecimento ou agradecer ninguém superior a você. A gente tem que agradecer a tecnologia, que pode produzir sementes e pesticidas e fertilizantes, e dessa forma incrementa na produção da comida, mas na verdade com isso eles estão incrementando as doenças da comida, né? Unfortunately, it doesn't work that way. Yeah. Desafortunadamente, Yeah. It doesn't work. That's not the way it works. As coisas não funcionam desse jeito. So, if you recognize the superior powers, then they become pleased and they bless you, and you get all good things. Se você reconhecer o poder supremo e você satisfazer ele, então ele vai te abençoar e você vai ter tudo o que você precisa. And everything's good, everything's happy. E todo mundo é feliz, todo mundo está bem. And human beings also in a happy mood because they have gratitude, they are grateful for what they receive. E os seres humanos também vão ter humor feliz porque eles são agradecidos, vão agradecer pelo que estão recebendo. But when you try to do all these things without recognizing the superior powers, mas quando você tenta fazer todas as coisas sem reconhecer o poder supremo, the result is that the source of abundance dries up, isn't it? There's no rain. The source of abundance. Então, o resultado disso é que a fonte da abundância se seca. It dries up. Porque não vai ter chuvas. Just like we're feeding from the breast of our mother, É como quando a gente está mamando do peito da nossa mãe. She gives so much nourishing milk, E ela nos dá muito leite nutritivo. But if we disrespect our mother, then she might say no, sorry, no breast for you today. Mas se nós desrespeitamos a nossa mãe, ela pode falar, não, sinto muito, hoje não tem peito para você. And then what? What are you going to do then, isn't it? E aí então o que você vai fazer? Yeah. You're going to have to invent something through technology. Você vai querer inventar alguma coisa com tecnologia? But actually the technology is not really working with the human being at the moment, Mas a tecnologia realmente não funciona como os seres humanos atualmente. So we'll see what happens in the future. Yeah. Não sei o que vai acontecer no futuro, né? As the godlessness increases, we can see what's going to happen. Yeah. Enquanto o ateísmo incrementar, a falta de Deus, né? A gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Because people don't believe that. They say, there's no God. Well, this is all old-fashioned. You believe in God because, you had a teddy bear when you were a child, or you loved your daddy, and now you expect there to be a big daddy in the sky. Mas as pessoas falam que não existe Deus, que você simplesmente adora Deus porque você teve alguma coisa quando você era criança, ou porque você gostava muito do seu pai, e que então agora você está substituindo ele por um pai superior, alguma coisa assim. But the material nature is under the guidance of the Supreme. Mas a natureza material está sob a orientação do Supremo. It's under my control, Krishna says. Krishna fala no Bhagavad-Gita, essa natureza material está sob meu controle. Also, the Mother Earth, she can withhold. It's like if she doesn't like the way the children are behaving, she can punish them also. É tipo a Mãe Terra, ela está nos sustentando. E se ela não gostar da forma como os seus filhos estão se comportando, ela também pode nos mandar embora. Say, no, I'm sorry. You're not having my good things today. Ela pode falar, não, sinto muito. Hoje vocês não vão ter as minhas boas coisas para vocês, hoje não. In fact, instead, I'm going to send you an earthquake. Instead, I think I'll send an earthquake or a typhoon, Então, ao invés disso, ela vai mandar para typhoon.
Ah, big storm, you know? ela vai mandar tipo Typhoon. That's Chinese word, actually. tornado. Yeah, that's a Chinese Ela word. vai mandar tipo tornado ou alguma coisa assim. In Hong Kong, we use that term, typhoon. You don't know Typhoon. typhoon? It's actually coming from Chinese. Tifone em espanhol, mas em português eu não sei. Isso, tornado. Or a tsunami, that's Japanese word, isn't it? Ou tsunami. Yeah, that's a Japanese word, tsunami. Yeah. Essa é uma palavra japonesa, tsunami. So human technology, I'm afraid, has not got to the point where it can resist a tsunami então, or a typhoon. A tecnologia ela ainda não chegou ao ponto que a gente possa resistir tsunami ou tornado. So material nature still has the upper hand. Então, a natureza material continua sendo a mão operadora, né? We think, no, we've controlled the material energy. We're in control. Nós podemos pensar, não, nós que estamos no controle da natureza material, nós controlamos ela. But actually, they can send lots of helicopters, but it just takes a big wind, doesn't it? Otherwise, helicopters will... Mas vocês sabem, vocês podem mandar, tipo, se tiver tornado, vocês podem mandar muitos helicópteros, mas isso não vai fazer nada. O tornado vai se tornar mais e mais forte e os helicópteros vão virar em volta dele, vão ser levados junto. Water and wind and fire are still more powerful. A água, o vento e o fogo continuam sendo mais poderosos. And earth. E a terra. Nowadays they're building cities underneath the earth, you know? They're building cities underneath the earth, in the ground. Então, os prédios da cidade, eles estão underneath, eles estão como sustentados na terra, né? They're very wealthy. They spend a lot of money building cities underneath the ground. Ok. Então, que existem cidades e prédios que funcionam no subsolo da terra. What were you saying? Subsolo. But what did you say before? That the buildings, the city are that holding by the earth. But I'm saying they're building the city under the ground. Yes, I understood now. But you're then at the mercy of earth, aren't you? Para vocês verem a misericórdia da terra. If the earth moves, you're in trouble. Se a terra se mexer, vocês vão estar em problemas. So we can't escape our dependence upon Mother Nature. Então nós não podemos simplesmente pular, né, ou evitar a nossa dependência da Mãe Terra. She remains our mother. Ela permanece sendo nossa mãe. And she's always more powerful than the children. E ela é sempre mais poderosa do que os filhos. That's right. So the children might think that they bound up their mother with little threads, doesn't it? A criança, ela pode pensar que que prendeu a mãe com a sua pequena força. Just like the Lilliputians. You know the Lilliputians? É como os Lilliputs. Lilliputians. They bound up, what's his name? Gulliver, isn't it? They bound him down, with little threads. Eles prenderam, né, aquele gigante que I don't remember the name. Gulliver. E eles prenderam, né, os Lilliputienses, eles prenderam assim com suas pequenininhas cordas, né, o corpo do gigante. And they think, oh yeah, he's controlled now. We've got control. E aí eles pensaram, sim, pronto, agora ele está sob controle, nós controlamos ele agora. But that was because Gulliver was asleep. Mas isso foi porque o gigante estava dormindo. Gulliver. When Gulliver wakes up, immediately it's just like all those little threads are all broken. Mas quando ele acordou, o gigante acordou, ele simplesmente levantou e todas as pequenas cordinhas se arrebentaram e pronto. So in the future, I think we're going to see some reaction from Mother Nature. Então, no futuro, nós vamos ver as reações da Mãe Terra, da natureza. To just show the human beings who's really in charge, Só para mostrar aos seres humanos quem que está realmente encarregado. Okay. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam
Tadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. So Krishna says that those people who sincerely engage their mind and their hearts in me, I'm in the heart, so I purify their misconceptions. Yeah. Então, Krishna fala que aqueles que têm realmente o seu coração e as suas mentes em mim, eu estou no coração deles e eu purifico as suas más compreensões, eu tiro essas más So compreensões. everything becomes very clear, very easily. Então, tudo se torna muito claro, muito fácil. So even though a devotee may not be very learned, erudito, Então, mesmo sabendo que o devoto talvez possa não ser muito erudito, still he's never without knowledge. He's Contudo, never lacking knowledge. ele nunca está Yeah. vazio ou carente de conhecimento. Because Krishna gives the knowledge from inside the heart. Yeah. Porque Krishna dá conhecimento para ele desde dentro do coração. Te sham eva nukampartam aham magyana jam tamaha nashayam yatma bhavasto gyana dipena bhasvata. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. So, unfortunately, these days, the ignorance is very dark. Yeah. Desafortunadamente, nesses dias, a ignorância é muito escura. And, it takes many educators to try to enlighten people. Yeah. It takes many educators, E precisa muitos educadores para tentar iluminar as pessoas. Because the educators in the universities and the schools are not doing that. They're not doing that. Porque, na verdade, os educadores e as escolas e as universidades não estão fazendo isso. And what's the point of going to school and learning some so-called knowledge if your basic premise, your basic assumptions are all wrong? What's the point of going to school and learning this knowledge if the basic premise, the basic assumption is wrong? Yeah. De que serve você ir numa escola, né, e aprender um monte de coisas se a sua base é, tipo, não sei se é valores... Premise, assumption, Bom, a sua base está errada. That's right. The basic assumption, the thing that you start off with, the idea that you start off with is wrong. Tipo, a base, né? A ideia a partir da qual você parte está tudo errada. So if you start off with a wrong idea in the beginning, then everything you build on that is faulty, isn't it? Então, se você começar com uma ideia errada logo no começo, então qualquer coisa que você construir a partir daí é falho. So first of all, you have to get, when you build a house, you have to get a good foundation. Então, quando você construir uma casa, o primeiro é que você precisa ter um bom fundamento, uma boa fundação. You have to know what is the foundation of everything. E você tem que saber qual é a fundação de tudo. Of course, the atheist says there is no foundation. Mas os ateístas, eles falam que não existe fundação. We're all sitting in each other's laps. You understand? Porque nós estamos sentados uns no colo do outro. This is the relativistic theory. With Einstein came relativity, absolute relativity. Absolute relativity. It's kind of it's an oxymoron, isn't it? It's a contradiction. Relativity could be absolute. I mean, everything is relative, but there's no meaning to the word relative unless there's an absolute. Então, com Einstein, essa é a forma como os relativistas pensam, né? Com Einstein chegou o relativismo, né? O relativismo absoluto. Só que é engraçado, né? Você falar relativismo absoluto, porque ele fala tudo é relativo, mas na verdade não pode ser tudo relativo, porque o relativo não existe sem o absoluto. So it's like saying that one thing depends on another, depends on another. It's like a group of people sitting around in a circle. Eles falam que uma coisa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Isso é algo assim como se tivesse um grupo de pessoas sentados em círculo. And each one is sitting, because you have to sit somewhere,
So each person is sitting in the person next to him, in the lap of the person next to him. E é como se cada pessoa, porque estivesse sentada no colo do outro, né? Porque você tem que sentar em algum lugar. Então, estão sentados no colo do outro. It's difficult to imagine that, of course. É difícil até de imaginar, né? But there's no floor. Mas não estão flutuando. No floor. Ah, não tem chão, desculpa. You understand? Yes, não Nothing tem chão. to sit on. Não tem chão, não tem onde se sentar. Everybody's sitting in everybody else's lap, but there's actually nothing as the basis, nothing to sit on. Está todo mundo sentado um no colo do outro, mas na verdade não tem nada na base, não tem onde se sentar. So, does that make a lot of sense? Yeah. Isso não faz muito sentido, né? So I know the word God is a little bit, what should I say, people it's out of fashion now, isn't it? The word God, God. Então, a palavra Deus é como atualmente a fashion. It's not in fashion. Yeah. Agora não está muito na moda. Why? Because there are so many religious people, obviously, who, they have tried to manipulate the idea of God in order to manipulate people. E por quê? Porque tem muitas pessoas religiosas que têm tentado manipular Deus para poder manipular as pessoas. Yeah. So, but if we use other words like the absolute truth, Se nós usamos uma outra palavra, como por exemplo a verdade absoluta, then we're talking about something different, nós podemos estar falando acerca de uma coisa diferente. God obviously means a controller. Deus significa o controlador. The absolute truth means the source of everything. A verdade absoluta significa a fonte de tudo. That on which everything depends, É aquilo do qual tudo depende. So if you have many dependent things, they depend on something. Então, quando você tem muitas coisas dependentes, elas têm que depender de algo. It's just simple logic, isn't it? É uma questão de lógica simples. So if we say this world is dependent on something beyond it, or I am dependent on something other than me, then that means, I'm dependent on something. Então, se você fala que este mundo depende de algo que está além da morte, ou se eu falo que eu dependo, ou se eu falo que eu dependo de algo que é além de beyond me, além de mim, né? Então, quer dizer que eu estou dependendo de algo, né? So if I'm dependent, that must be an independent. Então, se eu dependo, quer dizer que tem que existir um independente. On which I depend. No qual eu dependo. This is quite simple. This is quite a simple argument for the existence of God. Esse é um argumento bem simples acerca da existência de Deus. If the world is contingent, we say contingent. Contingent means it depends on something else for its meaning and for its existence. O mundo é contingente. O que isso significa é que ele depende de uma outra coisa para o seu sentido e para a sua existência. Just like these words on the screen here. Algo assim como essas palavras aqui na tela. They're contingent. Elas são contingentes. Because they depend upon somebody putting them there. Porque elas dependem de que alguém tenha colocado elas aí. That's very simple to understand, isn't it? É bem simples de compreender so isso. If I see words appearing on the screen, I know that they're not independent, that somebody put them there. So by logic, even though I can't see that person, by logic I can say there must be somebody there. Então, quando eu vejo aqui as palavras aparecendo aqui na tela, eu sei que elas não se colocaram aí por elas mesmas, então automaticamente eu vou pensar, tem alguém aí, né, do outro lado. This is one of the standard traditional arguments for the existence of God. Esse é um dos argumentos tradicionais, standard, né, para a existência de Deus. It's called the argument from contingency. É o argumento chamado que vem da contingência. In other words, if there's a relative, there must be an absolute.
If there's a dependent, there must be an independent. Em outras palavras, se existe o relativo, deve existir também o absoluto. Se existe o dependente, deve existir também o independente. If there's a contingent, there must be a necessary. We say contingent and necessary. Se existe o contingente, deve existir também o necessário. That's something which is necessary. Algo que é necessário. Contingent, something that's contingent is not absolutely necessary, but it depends upon something that's necessary. Yeah. Então, algo que é contingente quer dizer que não é completamente necessário, mas que depende de algo que é necessário. So this world is not absolutely necessary. It appears and it disappears. You know? Então, este mundo, ele não é absolutamente necessário. Ele aparece e desaparece. So obviously it's not necessary. Então, obviamente, ele não é necessário. But yet all the forms appear, isn't it? Trees and rivers and hills. Mas aqui todas essas formas aparecem, né? As árvores, os rios, as montanhas. So these forms depend upon eternal forms. Yeah. Então, estas formas dependem das formas eternas. And those eternal forms form the basis, the blueprint. Yeah. E essas formas eternas formam a base. On which all these forms are based. Yeah. And what? That blueprint from which all these forms are derived. Yeah. They're coming from that blueprint. Yeah. Blueprint? Blueprint is, when I have a plan for a building or something like that, I make a blueprint, which is the basic plan. Ok. Yeah. O plano, né? É como, na verdade, todas as coisas que nós vemos aqui, elas dependem daquele plano que está, tipo, que vem de outro lugar, né? Que essa palavra significa como que... I'm sorry, I've got to go. Can you read the verse in the purport and I'll be back in just a minute. Ok. Então, todos dependem dessa outra coisa. Maharaj me pediu para, enquanto ele vai no banheiro, eu vou ler aqui... Haribol. Eu vou ler aqui o verso 12 e 13 e o significado dado por Srila Prabhupada. Haribol, todo mundo que está aí assistindo. A Lu, a Vimala e todos os outros. Um abraço. Então, diz assim, verso 12 e 13. Arjuna disse, você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam essa verdade referente a você, e você mesmo agora está declarando-a para mim. Significado por Srila Prabhupada, que jai. Diz, nesses dois versos, o Senhor Supremo dá uma oportunidade ao filósofo Mayavadi, pois aqui fica bem claro que o Supremo é diferente da alma individual. Arjuna, depois de ouvir nesse capítulo os 4 versos essenciais do Bhagavad-Gita, ficou completamente livre de todas as dúvidas e aceitou Krishna como a suprema personalidade de Deus. Ele não esperou muito tempo para declarar arrojadamente: você é Parambrahman, a suprema personalidade de Deus. E antes, Krishna declara que ele é a origem de tudo e de todos. Todos os semideuses e todos os seres humanos são dependentes dele. Os homens e os semideuses, por ignorância, pensam que são absolutos e independentes da suprema personalidade de Deus. Essa ignorância é perfeitamente removida por meio da execução do serviço devocional. No verso seguinte, no verso anterior, o Senhor já havia explicado isto. Agora, por sua graça, Arjuna o está aceitando como a verdade suprema, e isso está de acordo com o preceito védico. Ninguém deve ficar pensando que, como Krishna é seu amigo íntimo, Arjuna o está bajulando, chamando de suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Tudo o que Arjuna diz nesses 2 versos é confirmado pela verdade védica. Os preceitos védicos afirmam que só aquele que adota o serviço devocional ao Senhor Supremo pode compreendê-lo, ao passo que outros não podem. Todas as palavras que Arjuna falou neste verso são confirmadas pelo preceito védico. No Kena Upanishad
declara-se que o Brahman Supremo é o lugar de repouso para todas as coisas, e Krishna já explicou que tudo repousa nele. O Mukunda Upanishad confirma que o Senhor Mundaka, sorry. Yeah. O Mundaka Upanishad confirma que o Senhor Supremo, no qual tudo repousa, pode ser compreendido apenas por aqueles que se ocupam constantemente em pensar nele. Esta fixação do pensamento em Krishna é Smaranam, um dos métodos do serviço devocional. É apenas através do serviço devocional a Krishna que alguém pode compreender a sua posição e livrar-se deste corpo material. Nos Vedas, o Senhor Supremo é aceito como o mais puro dos puros. Quem compreende que Krishna é o mais puro dos puros pode purificar-se de todas as atividades pecaminosas. Não pode se purificar das atividades pecaminosas quem não se rende ao Senhor Supremo. O fato de Arjuna aceitar Krishna como o puro supremo coaduna-se perfeitamente com os preceitos da literatura védica. Isso também é confirmado por grandes personalidades, das quais Narada é a principal. Krishna é a suprema personalidade de Deus, e o devoto deve sempre meditar nele e desfrutar da relação transcendental que tem com ele. Krishna é a existência suprema e está livre das necessidades corpóreas, do nascimento e da morte. Não só Arjuna confirma isto, mas também todos os textos védicos, os Puranas e histórias. Em todos os textos védicos, Krishna recebe essa mesma descrição. E o próprio Senhor Supremo também diz no 4º capítulo: embora eu seja não nascido, eu apareço nesta terra para estabelecer os princípios religiosos. Ele é a origem suprema. Ele não tem causa, pois ele é a causa de todas as causas e tudo emana dele. Pode obter esse conhecimento perfeito todo aquele que receba a graça do Senhor Supremo. Aqui, Arjuna expressa-se pela graça de Krishna. Se quisermos compreender o Bhagavad-Gita, devemos então aceitar as afirmações contidas nesses 2 versos. Isso se chama sistema Parampara, aceitação da sucessão discipular. Quem não está na sucessão discipular não pode compreender o Bhagavad-Gita. Essa compreensão não é possível por meio da suposta educação acadêmica. Infelizmente, aqueles que tanto se orgulham de sua educação acadêmica, apesar das inúmeras evidências apresentadas na literatura védica, agarram-se às suas convicções obstinadas de que Krishna é uma pessoa comum. Okay. We got one of these actually. You can see the screen better. So Arjuna here is confirming what Krishna is saying about himself, you know? Então aqui Arjuna, ele está confirmando o que Krishna falou acerca dele mesmo. We'll go on to the next verse. Sarvam etad ritam manye yanmam vadasi keshava nahi te bhagavan vyaktim vidu deva nadanavaha. O Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, o Senhor, podem compreender sua personalidade. Nesta passagem, Arjuna confirma que pessoas de natureza cética e demoníaca. Cética means what? Cética. That don't believe in nothing. Oh, yeah. Oh, okay, yeah. Não podem compreender Krishna, sem nem mesmo os semideuses o conhecem, que dizer então dos supostos
eruditos de este mundo moderno. So people since time immemorial, they've been investigating what is God. Yeah. Então as pessoas desde tempo imemorial estão pesquisando acerca do que é Deus. We have the misconception these days that our civilization is very advanced. Yeah. Nós temos a má compreensão atualmente de que a nossa civilização é muito avançada. But just because you have some machinery doesn't make you actually an advanced civilization. Simplesmente porque você tem alguma maquinária, isso não faz disso uma civilização avançada. As far as we understand, there's always been human beings on this earth, right from the very beginning. De acordo com a nossa compreensão, sempre existiram seres humanos nessa terra desde o início. Many civilizations have come and gone. E muitas civilizações já vieram e foram embora. Even in our present age, we've had some great civilizations, the Greeks and the Turks, also the Ottomans, and the Persians. Até mesmo no nosso momento mais recente, a gente já viu muitas civilizações virem e ir embora, como os gregos, os otomanos, os persas. Here in South America, we had the Incas. Aqui na América do Sul, nós temos os Incas. In many ways, these people were more advanced in certain things than we are today. E em muitas formas, essas pessoas, essas civilizações serão mais avançadas em certas coisas do que a gente é hoje em dia. In India, there are descriptions of flying vehicles, vimanas. Na Índia tem descrições acerca de veículos voadores, tipo os vimanas. There's even a book which describes how to construct a vimana. E tem até mesmo um livro que descreve como construir uma vimana. It's a little difficult to understand the book because it's kind of coded, cryptic. É um pouco difícil compreender esse livro porque ele é como um código encriptado. But it's definitely a description of the construction of what we would call today a flying saucer. Mas em todo caso é uma descrição de como construir o que nós hoje em dia chamamos uma nave voadora. One time I was having a conversation with somebody on the bus, it was actually, and they were saying, "Oh, but this is only legend." Uma vez eu tive uma conversa com alguém no ônibus, né? E ele falou, não, mas isso é apenas uma lenda. And I said, look, these people are writing this down thousands of years ago. They were describing a flying machine. Why do you assume that they were liars? Why do you assume that they were liars? Mas pensa assim, essas pessoas, milhares de anos atrás, eles escreveram com muito detalhe como construir uma máquina voadora. Por que você assume que eles estavam mentindo? Que eles eram mentirosos? If they're describing it, talking about it, like Lord Rama came back from Lanka in a flying city. Se eles descrevem isso, eles escreveram acerca disso, eles também falaram, por exemplo, como o Senhor Rama, ele veio até Sri Lanka com uma cidade voadora. And also, Dwarka was attacked by a vimana flown by Shalva, isn't it? Shalva. E também, Dwarka, ela foi atacada por uma vimana construída ou dirigida por Sálvia. Shalva, I think, got it from Lord Shiva, I think. Que acho que ele tinha obtido do Senhor Shiva. But there's a description of how it flies, or how it moves, Mas tinha descrição de como que ela voava e como que ela se mexia. So why would these ancient people be lying to us? What would be the point in that, Mas então por que essas pessoas antigas, né, eles estariam mentindo para nós? Qual que seria a necessidade disso? They were writing it down, they're thinking, thousands of years from now, people are going to read this and think it's true. Eles iam a escrever e iam pensar, daqui a milhares de anos as pessoas vão ler isso e vão pensar que era verdade. We've tricked them all, Vamos enganar todos eles, vamos trollar todo mundo. Can we not have a little faith in humanity? These are our ancestors, our people who we descended from. A gente não tem tão pouca fé na humanidade, né? Tipo nos nossos ancestrais, né? It's true that they had a different way of recording history, but why do we assume that everything they record is just legend or myth?
Yeah. É verdade que eles têm uma forma diferente de registrar a história, mas por que nós assumimos que tudo que eles registraram era mentira, que eles sempre ou era uma lenda? If they describe such a thing as a flying machine, I think it's not unreasonable to stretch your imagination and think that maybe they did actually have such machines. Yeah. Se eles Yeah. descrevem algo como essa máquina voadora, né? Você pode Yeah. tipo fortalecer a sua imaginação e pensar, sim, talvez eles tinham esse aparelho voador. And why not? E por que não? If we can make them today, why couldn't they make them then? Se nós conseguimos fazer algo assim hoje, por que eles não Yeah. poderiam fazer isso então? But we've been given this whole story about cavemen and, killing mammoths and then finding machines, and we're given the whole story. Yeah. Mas, So we got this locked in our brain. This is the way it works. Yeah. mas nos deram toda essa história do homem das cavernas lutando com um mamute e coisas assim. A gente colocaram isso na nossa cabeça, essa forma como nós pensamos agora. And then before that, we were apes. E que antes disso eles eram we were what? Apes, yeah, and monkeys. E que antes disso nós éramos macacos. But maybe it wasn't like that at all. Yeah. Mas talvez não era assim para nada, né? Maybe there've always been, a variety of types of human being living on this earth. Yeah. Talvez sempre existiram variedades ou diferentes tipos de seres humanos vivendo aqui na Terra. Some with different bodily features, different faces, different sizes of skull, and so on. Alguns com diferentes características corporais, diferentes rostos, diferentes tamanhos também de. And they all lived together at the same time. E todos eles viviam juntos ao mesmo tempo, na mesma época. There are so many species on the face of this planet. Yeah. Existem muitas espécies nesse planeta. Why haven't all the gorillas and the monkeys turned into human beings? Por que os gorilas, os macacos teriam que se tornar seres humanos? Yeah. Oh, of course, the scientists will say that's a stupid question. Yeah. E os cientistas certamente vão falar, essa é uma pergunta idiota. And maybe it is a bit of a stupid question, but still, my question is, why couldn't all these species exist simultaneously? E bom, talvez seja uma pergunta tonta, mas o meu ponto é, por que não seria possível que todas essas espécies vivessem simultaneamente? That there were people who were a bit primitive, and there were other people who were more civilized at the same time. Então, tinha pessoas que eram um pouco mais primitivas e outras pessoas muito mais civilizadas, e tudo ao mesmo tempo. And although, so-called civilized man has spread all over the planet, there are still people who live in the forest. If you go to the Amazon, there are still people who live simple lives in the forest. You go to New Guinea or Papua New Guinea or somewhere like that, there are still people living simple life. Yeah, in the então, forest. mesmo que uma grande civilização se expanda pelo mundo inteiro, contudo, vão continuar tendo pequenas civilizações, por exemplo, grupos pequenos morando na Amazônia, morando em outros lugares, vão continuar existindo. And we have this conception that they're savage. They're savage. Mas nós temos esse conceito de que eles são selvagens, né? Maybe they are in some respects, perhaps, I don't know. Talvez seja, né, em alguns aspectos, não sei. And we're not savage, Mas nós temos a ideia de que nós não somos selvagens. The modern civilized man is incredibly savage. Yeah. Mas a civilização moderna, ela é incrivelmente selvagem. Millions of animals being tortured and killed every day. Yeah. Milhares de animais são torturados e assassinados todo dia. They're polluting everything. Yeah. E eles estão contaminando tudo. Killing all the animals in the sea. Matando todos os animais no mar, no oceano. And you say you're civilized? E vocês falam que vocês são civilizados? You're not a savage? Vocês... what? You're not a savage? Vocês não são selvagens? Yeah, savage, isn't it? Yeah. No, you're a big savage. Não, vocês são grandes selvagens. Now you have the technology. You can execute your savagery on a huge scale. Isn't it? Agora que vocês têm a tecnologia, vocês podem executar o seu salvagismo, o seu método selvagens numa grande escala. Yeah. It's not one man and a club and another man and a club. It's
millions of people who get killed all at the same time. Não é simplesmente um homem com uma massa se enfrentando a um outro homem com outra massa, sino que são milhões e bilhões de pessoas que podem ser assassinadas na mesma hora. And we're so civilized. E nós nos chamamos civilizados. So there are 3 traditional arguments for the existence of God. Então existem 3 argumentos tradicionais acerca da existência de Deus. If you study theology, you should know these arguments. Se você estudar teologia, você aprende esses argumentos. And they're very good arguments. E são bons argumentos. It's very difficult to establish the existence of God. Sem argumentos bons, é muito difícil estabelecer a existência de Deus. Because God is not a created being. Porque Deus não é um ser criado. There's no inside and outside of him. Não há nada nem dentro, no inside, no outside. Nada que possa existir. Ele não está dentro. No, sorry again. There's no inside and no outside. Não existe nem dentro nem fora dele. Yeah, that's right. In the house we have an inside and an outside. Yes. But in God there's no inside, no outside. Tipo, numa casa a gente está dentro ou está fora, mas em Deus não tem nem dentro nem fora. So how can such a being conform to ordinary logical rules? Então, como que pode ser humano? How can such a being as God? Okay, sorry. How can a being like God, such a being, yes, that has no inside, no outside? How can you define such a being or talk about such a being using logic? Então, como que você pode, com tal ser como Deus, né, do qual não existe nem dentro nem fora, como que você pode falar dele ou tentar simplesmente compreender ele com lógica? Logic depends on things being distinct and different. This is different from that. The chair is different from the table. A lógica, ela depende da diferenciação, a distinção entre as coisas. Esta mesa é diferente daquela cadeira. So we compare things and we also differentiate things as well. Então, nós comparamos as coisas e as diferenciamos. But the whole structure of logic breaks down when you're talking about God. Mas toda a lógica cai quando você fala acerca de Deus. Because he is everything and yet he's not everything. Porque ele é tudo e ao mesmo tempo ele não é tudo. There's a logic to that also. Há uma lógica nisso também. We can understand it logically. Nós podemos compreender isso de forma lógica. But it can't be codified in formal logic. Mas ele não pode ser codificado numa forma lógica. Formal lógica formal. Numa lógica formal. Yeah. Now they have formal logic, which is kind of a mathematical logic. É tipo, like mathematics. Uma lógica formal é como uma lógica matemática, They né? use special symbols, Onde você usa símbolos, né? Tipo numa equação. So, thinkers have thought about the existence of God and how to prove it. Thinkers, thinkers have thought about the existence of God. Então, os pensadores, eles têm pensado acerca da existência de Deus. And how is it possible to prove the existence of God to an atheist? How can you do that? E como que é possível provar a existência de Deus para os ateístas? Because of course, to a theist, the existence of God is just, well, of course. A theist just says, yes, of course. Como para os ateístas, é como a existência de Deus. Sim, claro. Eles sempre vão falar, sim, claro. It's not exactly faith. It's not faith. It's just intuitive understanding, isn't it? You wouldn't call that faith, Não se trata exatamente de fé. É como uma compreensão. Understanding what? It's just intuition, intuitive understanding. Uma compreensão intuitiva. Yeah. I remember when I was a teenager, I thought about the existence of God for a long time, trying to consider, does God exist? Does he not exist? Quando eu era adolescente, eu lembro que eu me preocupava acerca da existência de Deus, pensar se ele existia ou não existia. And eventually I decided, yes, it makes sense that there should be a God. It was very clear to me. It's very difficult to explain that to an atheist. It's very, very difficult. Então,
É como, em algum momento eu cheguei à conclusão de que sim, tem que existir Deus, mas isso ficou claro para mim. Mas é muito difícil explicar isso para um ateísta. When you start to define God Quando, as being omnipotent, omniscient, and so on. Quando você começa a definir Deus como sendo onipotente, onisciente, etc. God is far beyond the things that we experience in our daily lives, Deus está muito mais longe das coisas que nós experimentamos na nossa vida diária. He's not a chair, he's not a table. Ele não é uma cadeira, ele não é uma mesa. He's not a cat or a dog, Ele não é um gato, ou um or a tree or a cachorro, mountain. ou uma árvore, ou uma montanha. It includes everything. Ele inclui tudo. So, obviously, you can't talk about God in the same way as you talk about chairs and tables and dogs and cats. Então, obviamente, você não pode falar de Deus da mesma forma que você fala de cadeiras, de mesas, de gatos, de cachorros. God's not part of the material creation, therefore he's not in time, he's not in space. Deus não faz parte da criação material, por isso que ele não está no tempo, não está no espaço. He's beyond time and space. Ele está além do tempo e do espaço. But at the same time, he pervades time and space. Mas ao mesmo tempo, ele provê o tempo e o espaço. Time and space are his energies; they come from him. O tempo e o espaço são as suas energias que vêm dele. But he's not conditioned by them. Mas não estão condicionadas por ele. That's right. In other words, but then again, some people say, well, God can't come in within time and space, but also that's not true, because if he wants to appear within time and space, he can, of course. He's omnipotent. Então tem pessoas que falam que Deus não pode estar dentro do tempo e do espaço, mas isso também não é verdade, porque se ele quiser, ele pode também aparecer dentro do tempo e do espaço, porque ele é onipotente. So you can see there are many different ways of looking at God, and there are different words also given to people who see God in different ways. Então, existem diferentes formas de ver a Deus e também existem diferentes palavras para definir de acordo com a forma diferente como as pessoas veem Deus. A pantheist says that God is everywhere, he is the universe. Os panteístas, eles falam que Deus está em todo lugar, que ele é o universo. But it's like God loses himself in the universe, and he becomes everything, so he loses his separate identity. Então é como se Deus tivesse se perdido a si mesmo no universo. Ele se transformou no universo e perdeu a sua própria identidade como separada. It's like, oh, here I'm becoming the universe, everything's floating off, so I'm not me anymore, isn't it? É como, tá bom, agora vou eu, aqui vou me tornar o universo e tudo está em mim, mas é como eu não sou mais eu, né? Eu perco o meu eu. So Krishna repeatedly talks about these different concepts. He said, everything comes from me. E então Krishna ele repetidamente fala acerca desses conceitos. Ele fala tudo vem de mim. That means, in one sense, everything is me. Isso, em certo sentido, significa que tudo é eu. But yet I am the separate source of everything. Mas ele também fala, eu sou a fonte separada de tudo. We can understand these things by analogy, isn't it? By analogy. Nós podemos compreender essas coisas através de uma analogia. My fingernails, for instance, come from my body. As minhas unhas, elas vêm do meu corpo. So they're me. Então elas são eu. From one perspective. Desde uma certa perspectiva. But I can cut off my fingernails, which I do regularly. Mas eu posso cortar as minhas unhas, o que eu faço regularmente. I can also cut off the beard as well. Eu também posso cortar a minha barba. I don't need the beard, isn't it? Eu não preciso da barba. It's just profile, É simplesmente galho mais, né? That's right. I can cut it off. Eu posso cortá-la. And if I cut it off, I'm no less me. I'm still me, the same me. E se eu cortá-la, eu não vou perder o eu. Eu vou continuar sendo eu. I'm just me without the beard. That's all. Eu simplesmente vou ser eu sem a barba. So similarly, Krishna has many different energies: the internal energy, Swarupa Shakti, and the external energy. Da mesma forma, Krishna tem muitas energias. Ele tem a energia interna, Swarupa Shakti, e a energia externa. And the external energy is this material world. E a energia externa é este mundo material. That energy is separated from him, but it still comes from him. It's him.
Essa energia é separada dele, contudo, ela continua vindo dele, ou seja, é ele também. Just like many of you, all of you who are listening to this lecture, you're not looking at me. É como todos vocês que estão assistindo essa palestra, vocês não estão olhando para mim. You're looking at an image of me on the computer screen. Vocês estão vendo uma imagem de mim, na tela dos seus computadores. And you think, oh, I'm listening to Santa Maharaj. No, you're not listening to me. You're listening to words that are being, recorded and replayed, isn't it? Yeah. Vocês podem pensar, eu estou escutando o Shanto Maharaj. Não, vocês não estão escutando. Vocês estão simplesmente escutando através de algo que foi as palavras que foram gravadas e vocês estão fazendo o replay. We say, oh, this is live. It's live. E vocês vão falar, não, isso é uma live. But this can be recorded and viewed later. Mas isso pode ser gravado e ser visto depois. That's right. And even you're watching it live, you're not actually looking at me. You're looking at an image of me. Mas mesmo que vocês estejam assistindo ao vivo, não é que vocês estão olhando para mim, vocês estão olhando uma imagem de mim. You're listening to an electronic replica of my voice. E vocês estão escutando uma réplica eletrônica da minha voz. So this is how we can understand the external energy. Dessa forma, nós podemos compreender a energia externa. In other words, you're in contact with my external energy. Em outras palavras, vocês estão em contato com a minha energia externa. Yeah, that we can understand. So we were talking this morning in the car how, the rivers are the veins of God, Hoje de manhã nós estávamos falando no carro de como os rios, eles são as venas de Deus. The trees are the hairs on his body. As árvores são os pelos no seu corpo. The clouds are the hairs on his head. As nuvens são os cabelos na sua cabeça. The mountains are his bones. As montanhas são seus ossos. And the rain is his semen. E a chuva é o seu sêmen. That's right. So God is constantly raining his seed-giving power onto the earth, isn't it? Então, Deus, ele está constantemente chovendo, ou como regando, as suas sementes de poder na terra. This is just so we can get a personal conception of God. Isso é simplesmente para a gente ter um conceito pessoal de Deus. Ultimately, of course, this is the external energy of God. Mas, claro, essa é a energia externa de Deus. So when the external energy is withdrawn, God still exists. In other words, when the beard is cut off, I can still grow another. And it'll be just the same. Então, em outras palavras, quando a energia externa se contrai, Deus vai continuar existindo. Em outras palavras, quando eu cortar a minha barba, eu vou continuar existindo e ela ainda vai poder crescer de novo. It'll be just as big and just as bushy. Just as big and just as bushy as this one. No difference. É tipo grande, e cheia, Mas, so this happens regularly. The material energy is created and destroyed. Então, regularmente, a energia material ela é criada e destruída. So people say, well, if there were civilizations so long ago on this earth, then why aren't there, any buildings and cities and things like this? Why can't we see any remains? Então ele falou, tem pessoas que falam, bom, mas se teve tanta civilização, nessa terra, por que nós não podemos ver como as ruínas, deles, como de seus prédios ou coisas assim? Well, the answer to that is there are remains. For instance, the remains of Dwarka are under the sea there. O ponto é que tem as ruínas, Tem, por exemplo, coisas de Dwaraka que se encontraram embaixo do oceano. The archaeologists, they deceive us actually about the dates of things. Os arqueólogos eles estão deceive us, como iludidos, a respeito das verdadeiras datas das coisas. There's a very good book actually called Hidden Archaeology. Tem livro muito bom chamado Arqueologia Oculta. If anyone is interested in that, then there's a good book to read. Se alguém estiver interessado nisso, esse é livro muito bom para ler. And many in India there are temples carved out of solid rock.
Yeah. Na Índia tem templos que são Yeah. feitos Carved out of rock, solid rock. cavados, né? Yeah. Escavado não, talhados em roca sólida. Yeah, and that's thousands of years old, going back into Dwapara Yuga. E que tem milhares de anos que eles vão até Dwapara Yuga. That's right. So there are such remains. There are, and there are under the ocean also. There are remains of Atlantis and other places. Yeah. Então tem esses remanentes, tipo essas ruínas existem, e embaixo do mar tem, por exemplo, aqueles de Atlanta ou de outras cidades. But we've created our modern narrative. You understand? Mas nós criamos a nossa narrativa moderna. That says we are the best, we are the greatest. E de acordo com essa narrativa, nós somos os melhores, nós somos os maiores. We have these dirty automobiles that pollute everything, and we're very great. Nós temos toda essa capacidade de poluir e de sujar tudo, mas nós somos grandiosos. But you look back in the scriptures, you see people had vehicles in the ancient times. Mas quando você vê as escrituras, você vê que as pessoas tinham veículos nas épocas antigas. Even horses that could run as fast as the wind. That's pretty fast. Tinha até cavalos que podiam correr mais rápido do que o vento, tão rápido quanto o vento. You could understand that all these things are enhanced by the power of mantra. E todas essas coisas, a gente precisa entender que todas essas coisas eram possíveis de assistir, chegavam a assistir pelo poder dos mantras. Which has been lost now. It's a lost science. Que é uma ciência perdida atualmente. Even in the Krishna book, there are stories of women called Kechari. Putana was such a woman. They can fly on an uprooted tree. The bruhas. De fato, tem no Krishna Book, né, tem histórias acerca de umas pessoas chamadas Kecharis. Putana era uma dessas Kecharis, que elas podiam voar usando um galho de uma árvore, o que a gente chama de bruxas. I've actually seen some video footage of witches flying. Eu de fato uma vez vi vídeo de umas bruxas voando. But these days, of course, you can fake those things very easily. Mas claro, atualmente você pode enganar bem facilmente a respeito dessas coisas. But we still have the legend today, don't we, of witches, brujas, flying on their broomstick. Actually, it's an uprooted tree. It's a tree with the roots. Então, mas nós atualmente continuamos sendo essa suposta lenda de que tinha as bruxas que voavam na vassoura, mas na verdade a vassoura era um galho de uma árvore. And they were called Kechari, which means they can move in the sky. E elas eram chamadas das Kechari. Isso significa, significado disso é elas podem se movimentar no ar. Even Carlos Castaneda, in his books, about Don Juan, he mentions flying in the sky also. Até mesmo Carlos Castaneda, né, no seu livro, Os Ensinamentos de Dom João, ele menciona isso, né, que pessoas que podiam voar. Because if you saw someone flying by, and you told your friends, they'd probably put you in a mental hospital. Mas se você ver alguém voando e você falar para seu amigo, provavelmente ele vai te colocar num hospital mental. My father was a military man. He was in the Royal Air Force. O meu pai, ele era um militar. Ele estava na Força Real. And he was flying airplanes during the war. E ele voava aeroplanos durante a guerra. But I think he was most of the time on the ground, but he could fly an airplane. Ele estava a maior parte do tempo em terra, mas ele podia voar aeroplanos. He very rarely told us any of the secrets. He very rarely told anything. It's a very rare occasion when he told us some secret or some story. Ele era raro. He wasn't talkative, he kept everything very secret. Era raro que ele falasse acerca de certas coisas que são muito secretas, né? Mas às vezes we were talking about UFOs one time. UFOs? UFO. We were talking about UFO. 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 What is that? Unidentified flying objects. Okay. UFO. You don't say UFO? OVNIs. Sorry? OVNIs. Então, e mais uma vez nós estávamos falando acerca de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. My father said, "Oh yes, in the war, pilots were seeing them all the time."
in the wartime. Yeah. Na época da guerra, o meu pai falou assim, na época da guerra, They're seeing them regularly, all the time. eles vinham nesses ovnis regularmente, o tempo todo. That's right, UFOs. But they weren't reporting it. They didn't report it. Mas eles não reportavam isso. Maybe there's a few reports, but they didn't report because they were afraid that the report would not be taken seriously. Talvez você veja alguns reportes, mas eles não reportavam porque eles tinham medo de que o repórter ou a pessoa para quem eles reportassem não levasse a sério. So how many things are covered up, these days? Então quantas coisas são encobertas nesses dias? And how many lies are we being told? E quantas mentiras que nos foram faladas? To support the modern narrative, isn't it? Para poder sustentar a sua narrativa moderna. That we are alone in the universe. Essa narrativa que diz que nós estamos sozinhos no We are universo. the most advanced civilization. Que nós somos a civilização mais avançada. The highest form of life, A forma mais avançada de vida. Poised on a leap of evolution into a transhumanistic era, isn't it? We're going to leap up to become more than human, transhuman. E então levantou apontando a gente para, supostamente agora estamos indo para o topo, o mais elevado, que é o transhumanismo. But mais in order to become more than human, we have to give up one of the most important human qualities. Mas para a gente poder chegar a se tornar isso que eles querem dizer mais que seres humanos, nós temos que perder a qualidade humana mais importante. In order for the human being and the machine to merge together. Para que os seres humanos e as máquinas se misturem, se tornem uma coisa só. We have to become cold like the machine. Nós temos que ser tão frios quanto uma máquina. We have to kill our compassion. Temos que matar a nossa compaixão. Then we become truly great, according to the transhumanists. E aí vamos nos tornar realmente grandiosos, de acordo com os transhumanistas. Be great monsters. E vamos nos tornar monstros. Great monsters. Grandes monstros. So human beings have been on this planet since the very beginning. Então, os seres humanos têm estado neste planeta desde o início. The planet itself was created by God, therefore it has a function, has a purpose. Esse mundo ele foi criado por Deus, por isso que ele tem um propósito, uma função. And everything is created with a certain purpose. E tudo é criado com um certo propósito. And it suits the purpose for which it was created. E nós procuramos pelo propósito pelo qual nós fomos criados. If I build a chair, se eu construo uma cadeira, primarily that chair is in order to sit on. Primeiro é que essa cadeira foi criada para poder se sentar nela. If I build a chair that you can't sit on, then that's a useless chair, isn't it? Se você construir uma cadeira na qual você não pode se sentar, então você vai achar que essa é uma cadeira inútil. The chair might have some nice decorations, it might look really modern or whatever, but we should be able to sit on it. A cadeira, ela pode ter decoração, você pode ter um monte de coisas diferentes e tudo mais. Ela tem que ser adequada para se sentar nela. Then it's a chair, it's a useful chair. E aí ela se torna uma cadeira útil. So, an intelligent person will sit on a simple chair or on a very elaborate chair, but it's a chair. Então, você sabe, uma pessoa, ela pode se sentar numa cadeira muito simples, numa cadeira muito elaborada, mas é uma cadeira. To sit on. E ela se senta. So, things have a purpose. Então, as coisas, elas têm um propósito. The world has a purpose. O mundo, ele tem um propósito. And it's created with that purpose in mind, isn't it? E ele foi criado tendo esse propósito em mente. So, this is one of the arguments, by the way, for the existence of God. It's the existence of design in creation. Esse é um dos argumentos para a existência de Deus, o fato de que existe um desenho na criação. They call that the argument from design. Eles chamam o argumento do desenho. Of course, you can't know really why a thing is designed in a particular way unless you understand its purpose. No, you can't know that. Porque você pode... Não, sorry again. You can't know why a thing is designed in a particular way unless you understand its purpose. Você pode saber por que uma coisa foi criada nesse jeito particular e aí você vai compreender o seu propósito.
Yeah. Once you understand its purpose, you know, oh, it was designed for this. And that's why it's designed like this. Yeah. Mas, se você compreender o seu propósito, você já automaticamente vai entender, por isso que ela foi feita assim. Just like somebody sends you a machine for Christmas or for a birthday or something. É como que alguém te manda uma máquina de presente, né, por And Natal. you open it up. What does this machine do? What does it do? E você abre o pacote e você fala, mas o que essa máquina faz? There's some buttons, electrical plug or something, and I think, I don't know what is the purpose of this machine. Ela tem os botões e tem o cabo para a eletricidade e tudo, mas você vai ver, nossa, mas o que essa máquina faz? Para que ela serve? Maybe it has multi-purposes. Maybe it has many purposes. Talvez tem muitos propósitos. But then immediately, obviously, you look around the packaging, you think, where's the instruction manual, isn't it? Where's the manual? Mas automaticamente você vai olhar o pacote e vai procurar pelo manual de instruções. How do I operate this machine? What's the purpose of the machine? Para você poder saber como que opera essa máquina, qual que é o propósito dela. So people come into the human form of life, but they think that it has no purpose, you know? Então as pessoas obtêm um corpo humano e elas pensam que não tem propósito nisso. But God has very thoughtfully provided the instruction manual, the manual. Mas Krishna, ele tem nos proporcionado o manual de instruções. Bhagavad-Gita, que é o Bhagavad-Gita, the Bible, Srimad Bhagavatam, a Bíblia, the Quran. O Alcorão. In the Quran it says man was made to worship God. No Alcorão se fala Deus foi feito, o ser humano, os homens foram feitos para adorar a Deus. That's right. I've not read the Quran, I'm afraid I can't quote from the Quran. Eu não tenho lido o Corão, então eu não posso citar exatamente. But I'm taking this from authorities, you know, that this is what it says in the Quran. This is one thing that it says. Eu tomei isso de outras autoridades que eles falam que isso se fala no Alcorão. So that in itself, man was made to worship God. That means man has a purpose. Então, se você nessa frase, o homem é feito para adorar a Deus, quer dizer que o homem tem um propósito. He was created with an idea, you know. Ele foi criado com uma ideia. So the question then arises, well, how does this mechanism operate, this human body, and how can I use it to worship God? Então, o ponto é que a gente deveria se perguntar, então, como que eu posso operar esse corpo humano e como que ele pode ser usado para adorar a Deus? And of course, many people these days are finding out that the human body has many different layers of mechanism, isn't it? Not only the gross flesh and bone, but there's also subtle things like the chakras and energy systems. Então as pessoas atualmente também se sabe que o corpo ele tem muitos camadas de mecanismos, né? Não existe apenas esse corpo grosseiro feito de carne, sino que existe também um corpo sutil, existem os chakras. So what's all this for? What's the purpose of it? Então, qual que é o propósito de tudo isso? Para que existe? Of course, the evolutionary theory doesn't actually provide a purpose. There is no purpose and goal, no aim to evolution. Então, a evolução, ela não fala que não existe um propósito, fala que não existe nenhum propósito, o objetivo a ser alcançado com a evolução. The idea that we're going to complete evolution by evolving into kind of a man machine is endowing evolution with a purpose, isn't it? Which it doesn't have, actually. There is no purpose to evolution, theoretically, strictly. Então, a ideia de que nós vamos evoluir em algo que seja como um ser humano que se torne uma máquina, ela is endowed this. You're giving evolution a purpose. Aí você está dando um propósito para a evolução. Which it doesn't have. E na verdade não tem. You ask any scientist, they give evolution a purpose, so they actually give it a meaning, but it doesn't have any meaning actually. If you strictly follow Darwin's theory, evolution has no meaning and no purpose. It's just a blind process. That's all. Então, mas se você seguir exatamente a teoria da evolução, segundo essa teoria, a evolução não tem nenhum propósito.
ela simplesmente aconteceu, mas não é que ela tenha propósito. Why would you want to evolve into a man machine? I mean, what would be the value of that? Então, mas por que você gostaria de se tornar homem máquina? Qual que é o valor disso? But they say no, it's all about survival. So evolution is all about survival. Mas eles falam não, é tudo acerca de sobrevivência. Então, a evolução se trata de sobrevivência. But what survives? What is it that survives? Mas por que sobreviver, né? Qual que é a ideia? Dawkins, in his book, talks about the selfish gene. He talks about the gene that survives. Então, Dawkins ele fala acerca do gene da sobrevivência. Algo assim? But obviously, that's not satisfactory, is it? If I think, oh, I die, but my genes will survive, that doesn't help me very much, does it really? Mas na verdade isso não é muito importante. É tipo, eu vou morrer, mas os meus genes vão sobreviver. Isso não tem muita importância. I have to spread my genes around here and there and here and there. Eu posso espalhar os meus genes por todo lugar. So there'll be lots of people surviving, but I won't. I'm going to die. Então, talvez tenha muitas pessoas que sobrevivam, mas eu vou morrer. Obviously, lots of very wealthy people today, including, what's his name? Bezos, is it Bezos? And is it Amazon or Google? Bezos? Is it? I don't know the name. He's putting lots of money into investigating the cause of aging, and he wants to live. He wants to continue to live. Então, de fato, tem muitas pessoas muito ricas no mundo atualmente, como o cara lá que é o dono da Amazon, da Google, que eles estão investindo muito em tentar descobrir qual que é a causa do envelhecimento, porque eles querem viver para sempre. He wants to continue living. Eles querem continuar vivendo. It's not good enough that his genes will continue. Não é suficientemente bom que os seus genes vão continuar vivendo. So what is it that wants to continue to live? I mean, that's a very strange Então, thing. o que é isso que deseja continuar vivendo? É muito estranho. If you're just a kind of a robot, Se você é apenas tipo um robô. Even Woody Allen, you remember Woody Allen? Woody Allen. He's a filmmaker, a comedian, Como Woody Allen, né? Que ele é um diretor de comédia. They were talking about the immortality of fame, Ele estava falando acerca da imortalidade da fama. If you make lots of movies or something, you become immortal. Então, se você fizer muitos filmes, você vai se tornar imortal. Of course, you don't become immortal because so many movie makers are dead. They're very well and truly dead. Então, mas certamente você não se torna imortal, porque muitos dos fazedores de filmes, né, eles estão mortos, e bem mortos, né? But people still watch their movies, Mas as pessoas continuam assistindo seus filmes. So they achieve a kind of immortality. Então eles alcançam um tipo de mortalidade. Just like wherever you go in South America, you still see statues of what's the guy who conquered South America, who drove out the Portuguese or in Colombia and other places. Yeah, he's always on a horse, with his sword, Cristóbal Colón. No, not him. No, the guy who brought liberation, from the colonial powers. Cristóbal Colón. Yeah. Yes. Okay. Well, whoever he is, doesn't matter. But he's always shown on a horse, Yes. É tipo como na América Latina, né? Você sempre se encontra estátuas daquele cara que está lá com sua espada num cavalo. Eu acho que é Cristóbal Colón, né? Que ele libertou supostamente da escravidão. He's dead a long time ago now. Bom, mas ele já morreu há muito tempo. I think he was executed, wasn't he? He was executed. Eu acho que ele foi executado. But he's now immortal because you have lots of metal statues of him on a horse. Mas você tem agora ele é imortal porque ele tem muitas estátuas feitas, né, louvando ele, né? So Woody Allen kind of laughed about that. He said, "I'd rather actually be immortal. I'd rather live forever than have that kind of immortality." Então o Woody Allen iria dar risada, né? Agora você é imortal, né? Porque nessas estátuas. So then Simon Bolivar, that's who he is. Simon Bolivar. Sorry, Cristóbal Colón. I'm sorry. I was thinking about Simón Bolívar, but I said Cristóbal Colón. Estava pensando em Simón Bolívar, mas eu falei Cristóbal Colón. Was he active here in Brazil as well?
In Brazil, it was No, different. It was different. Dom Pedro who established. Now we are free, but he was the king sent by Portugal, something like that. It was very different. Anyway, they're trying to attain immortality of the body. Yeah. Bom, em todo caso, eles estão tentando alcançar a imortalidade do corpo. Yeah. They will not be successful. Mas eles não vão ser bem-sucedidos. Yeah. That's right, because what they're giving a purpose to this thing called evolution. They're giving a purpose to it. Mas eles estão tentando dar propósito para a evolução. And even when, so-called biological scientists, they talk about evolution as if she were a person. Quando who speak about evolution? The evolutionists, os evolucionistas, né, falando acerca da evolução, eles dão como se ele ou ela tivesse propósito. You listen to Attenborough, doing his and we evolved into this, and evolution did this, and evolution did that, but evolution is not an agent. Evolution doesn't do anything; it's only a process. Então eles falam, não, a evolução fez aquilo, não sei o que, mas a evolução não é uma pessoa, é simplesmente processo. So obviously human beings are putting their thoughts and feelings onto something that has no thoughts and feelings. Então, os seres humanos colocam pensamentos e sentimentos em algo que não tem nem pensamento nem sentimento. And they do the same thing with the computers and e eles fazem a mesma coisa com os computadores, inteligência artificial. And that's why everybody's very shocked when these AI, robots, they have conversations like human beings, É por isso que as pessoas ficam muito chocadas quando esses robôs, a inteligência artificial, têm conversas com seres humanos. We don't actually know whether they're faking it. They could just be controlling the robot from behind the scenery, Mas na verdade ele está simplesmente sendo controlado por trás do cenário, né? But it's actually very, it's just imitation. Mas é tipo uma imitação. Of one aspect of the human mentality, which is the logical aspect, because the emotional aspect you can't really imitate it. Então é uma imitação de aspecto dos seres humanos que é o aspecto lógico, porque o aspecto dos sentimentos não pode ser imitado. And that's why we always feel a bit strange when we come across a robot speaking like a human being, because we know, yes, the logical aspect is there of human thinking, but not the emotional aspect. Por esse motivo, nós nos sentimos pouco estranhos quando falamos com robô de inteligência artificial, porque você pode ver, sim, o aspecto lógico está aí, mas não o sentimento. So we get that. We do get a strange feeling, isn't it? We think something's not right here. Então this você is wrong. tem sentimento estranho, como não sabe, tem alguma coisa errada aqui. Because the emotions are missing, isn't it? Porque as emoções têm sido perdidas. And that means the machine can do things that human beings would not do. Isso significa que uma máquina pode fazer coisas que ser humano não faria. On the basis of pure logic. Na base de lógica pura. But of course the logic is coming from somebody who's programmed the computer. Mas de fato a lógica provém de alguém que programou esse computador. So if you put a particular program into the computer will just carry on executing that program until it stops. Então, se você colocar programa num computador, o computador vai simplesmente continuar com esse programa até que ele pare. You can't pray to it. Você não pode. You can't pray to você não pode orar para ele. You can't ask for compassion. Você não pode pedir compaixão para ele. You can't say please, Você não pode falar por favor. You're a human, I'm a human, we understand each other. No. Você não pode falar, você é humano, eu sou humano, a gente pode se entender. Não. The computer will say, I only imitate human beings, I'm not human. Isn't it? O computador vai falar, eu só imito ser humano, mas eu não sou humano. And of course, hiding behind the computer or the machine allows very greedy people to do horrible things, isn't it? Without a conscience. Certamente, escondidos atrás do computador ou da máquina, tem pessoas muito ambiciosas as quais se permitem fazer coisas
que normalmente não poderiam fazer. Machine doesn't care. I mean, it's just a machine, isn't it? Porque as máquinas, elas não se importam, Yeah. elas são simplesmente But you máquinas. get a greedy human being hiding behind that machine. Mas quando você tem seres humanos ambiciosos escondidos por trás daquela máquina, saying, it's not me. I'm not the one who's dispossessing you. I'm not the one who's killing off the human population. I'm not the one who's making all these horrible plans. It's the machine. então eles falam, não, não sou eu. Não sou eu que estou tirando você da sua casa. Não sou eu que estou... I forgot. Que estou... dispossessing you. Yes. Turning you out of your house. Que eu estou tirando você da sua casa. Não sou eu que estou matando todas essas pessoas. Não sou eu que estou fazendo esses planos horrorosos. Na verdade, é o programa, é o computador. Don't blame me. The machine is doing it, Não me culpe. É a máquina que está fazendo isso, o sistema. That's why they're very eager now to give the machines the control, because the machines will do all these horrible, horrible things without any compassion, without any conscience. Por isso que eles agora estão tão ansiosos por dar o controle às máquinas, porque as máquinas podem fazer muitas coisas sem compaixão. Even if a policeman is standing there with his truncheon, or his rifle, you can still say, please, isn't it, you're a human being, I'm a human being, don't shoot me. But you can't say that to a machine, can you? Yeah. Então, mesmo se um policial, ele levantar a sua pistola, o seu rifle, e apontar, você pode implorar e falar, por favor, eu sou um ser humano, você é um ser humano, não dispare. Mas você não pode fazer isso com uma máquina. So, this is not the world we want to live in. Esse não é o mundo no qual nós queremos viver. Okay. And this world is being brought into existence very rapidly now, isn't it? E esse mundo está chegando a existir muito rapidamente agora. Everything is already in place, isn't it? Tudo está sendo substituído agora. So that's why the message of Krishna consciousness is very important. Por esse motivo é que compreender a consciência de Krishna é muito importante. Our most important message is that behind everything, the source of everything, the origin of everything is a person with feelings and emotions and love, Porque, em último, a mensagem mais importante por trás de tudo isso é que por trás de tudo que existe há uma fonte que é uma pessoa. A fonte de tudo é uma pessoa com sentimentos e com pensamentos love, e com amor. We might say, a lot of people say these days, well, why does God let the world be so bad? I mean, why does he make bad people? And why does he make all these bad things happen? And that's a good question, I suppose. Mas algumas pessoas falam, mas por que Deus deixou que o mundo fosse tão ruim? Por que ele fez pessoas tão ruins? E por que ele deixou que o mundo fosse assim de ruim? E, bom, essa é uma pergunta boa, né? Oh, God is saying, look, it's like, I've given you a certain amount of freedom to experience the consequences of your thinking, your ideas, and your actions. Mas Deus vai responder, bom, eu dei para você uma certa liberdade para você experimentar as consequências dos seus pensamentos, das suas ideias e das suas ações. And if I don't give you that freedom, then you'll blame me, isn't it? You'll say, you didn't give me the freedom. And say, well, I did. I give you full freedom. You can do everything you like. You can create hell on earth, you can do it. Mas se ele falar, se eu não te der essa liberdade, você vai continuar me culpando, falando, por que você não me deu a liberdade? Então, eu dou essa liberdade, você pode fazer. So God gets it two ways. On one hand, they complain and say, God lets evil things happen. Então, existe duas coisas. Por um lado, as pessoas culpam Deus, ou reclamam, né? Deus permitiu que as coisas ruins acontecessem. But if God restricts your freedom, they say, God restricts our freedom, isn't it? Mas se Deus restringe a sua liberdade, vocês vão falar, Deus restringe a nossa liberdade. So what's God going to do? Say, all right, do what you like. Just do it. Então, o que Deus tem que falar? Não, tá bom, faça o que você quiser, faça. The universe gets recycled. After every Mahayuga, actually, there's a partial devastation. E o universo é como reciclado a cada Mahayuga, ou seja, depois que tem uma devastação parcial. It's like one of these, they have these writing pads for children, and the children can write all kinds of things on the pad.
and then you just pull it on one side, Uhum. and everything disappears, and it's like a blank Aham. pad. You can write everything all over again. Uh-huh. Yeah, É you que- know those? I don't know. It's like a toy. Yes. You've seen those? Yes. Yeah. É como tem um brinquedo para crianças que é como se fosse um quadro, né, de desenho. Aí a criança vai, desenha e depois simplesmente mexe uma alavanca e aí tudo que desenhou desaparece e está de novo um quadro branco. That's right. So, you know, at the end of every Mahayuga, it's like, oh, those human beings really made a mess. Okay. And everything's back to the way it was before. Yeah. E é assim é que tipo no final de cada Mahayuga, And every cycle of 4 yugas, 4 ages, Daivi yugas, tipo no final de cada ciclo de 4 yugas, é como, bom, vamos ver, os seres humanos fizeram besteira aqui, então vamos recomeçar. And then there are major dissolutions, you know, at the end of larger cycles, you know, like a day of Brahma. There's a big dissolution at that time. Mas depois de dia de Brahma, tem uma dissolução bem maior. So Brahma goes to sleep, you know. Porque é quando Brahma vai dormir. And because he's sleeping, his daytime world disappears. You understand? E devido a que ele está dormindo, então o trabalho diurno dele desaparece. Just like when we sleep, we forget about our job, we forget about all these things, we go into the dream world. É como quando a gente vai dormir, nós esquecemos do nosso trabalho e muitas coisas porque a gente entra no mundo dos sonhos. So the dream world of Brahma are the upper levels, you know, the Mahaloka, Tapaloka, Brahma. That's his dream world. You know? Então, o mundo dos sonhos de Brahma são os níveis superiores, como Mahaloka, Tapaloka, etc. But when he goes to sleep, you know, the day world that's manifested during the day of Brahma, it's all just dissolved. Mas quando ele vai dormir, todo o trabalho diurno, né, feito por Brahma, todas as coisas que ele construiu durante o seu trabalho diurno, simplesmente desaparecem. He's not concentrating on it, you know? Porque ele não está mais concentrado naquilo. That's a bit disconcerting, isn't it? To consider that my existence and the existence of everything here depends upon Brahma concentrating on it. You understand? If he loses concentration for a moment, it all disappears. É tipo um pouco surpreendente, né? Você pensar que a minha existência, a existência de tudo que eu vejo, depende da concentração de Brahma naquilo. Se ele perder a concentração por um momento, tudo desaparece. If Brahma forgets you, it's like, oh, you're gone. Se Brahma esquecer de você, você simplesmente pronto, acabou, finalizou. That kind of puts you in a difficult position. Then. Isso coloca a gente numa posição bem difícil. Materialist has no good explanation of how the world came into being. Has no good Os materialistas, eles não têm uma boa explicação de como que o mundo chegou a existir. But they have been very successful in demolishing the biblical account. Mas eles têm sido muito bem-sucedidos em demoler o que a Bíblia, o que a Bíblia conta, né? First, they take the biblical account literally. Okay? Primeiro, eles tomavam os relatos bíblicos literalmente. And then they demolish it according to scientific principles. E aí daí eles demoliram aquilo de acordo com princípios científicos. And that's okay. You've gone wrong on 2 accounts, haven't you? You're wrong on 2 accounts. Bom, isso é tudo bem. Vocês First, the biblical descriptions are not meant to be taken literally. You know? Sorry? You're wrong on 2 accounts, isn't it? 2 counts. Nos 2 casos você estava errado, né? The Bible descriptions are not literal. Okay, that's the first start. As descrições bíblicas, elas não são literais, ou literalmente como coisas começou. Explaining it or interpreting them literally is a mistake. Então, compreendê-las ou interpretar elas literalmente é um erro. Especially the biblical accounts are given to people who are not actually very philosophically advanced. Então, especialmente porque as narrações bíblicas elas foram dadas para pessoas que não eram filosoficamente muito avançadas. You never find people like Dawkins or other people trying to argue against the Bhagavad-Gita. Mas você nunca encontra pessoas como Dawkins e outras pessoas tentando argumentar em contra do Srimad Bhagavatam. The Srimad Bhagavatam really presents a superior
perspective, Porque o Srimad Bhagavatam realmente apresenta uma perspectiva an superior, idealistic perspective uma perspectiva idealista, that makes perfect sense. que faz completamente sentido. Yeah. So it's been easy for them to destroy the story of Noah and the Genesis account. Because first of all, they took it literally, then they tried to compare it with so-called scientific truths. Of course, the so-called scientific truths are not really established as truths. Let's be honest about that. Yeah. Então, foi muito fácil para eles tentar destruir como essa versão bíblica, né, através de falar uma coisa científica, but the last idea I lost. Well, the scientific so-called truths are not necessarily true, are they? Mas a verdade científica não é necessariamente a verdade. They're always changing their truths. Eles sempre estão mudando suas verdades. They're always finding out that it wasn't like that, it's like this, and then they change their theory and they have a new theory. Ele sempre fala, não, isso é assim, não, isso não é mais assim, é desse outro jeito. Eles mudam de teorias. But everyone's supposed to swear by science because we've got mobile phones and computers and Mas todo mundo space rockets. supostamente confia na ciência porque nós temos celulares e computadores e naves e foguetes. I was talking about the 3 proofs for the existence of God. Então eu estava falando acerca das 3 provas da existência de Deus. I think it's useful for all devotees and anybody who's a theist to try to understand these 3 proofs. Eu acho que é muito útil para todos os devotos ou para todos aqueles que são teístas conhecer essas 3 provas. They're not perfect in the sense that it's very difficult to prove the existence of something like God. Não, elas não são perfeitas no sentido de que é muito difícil você provar a existência de algo como Deus. Because God is a different type of object. Porque Deus é um objeto diferente, um tipo de objeto diferente. And as far as we're concerned, of course, God is not an object at all. É o que nos preocupa mesmo é que Deus, ele não é um objeto, na verdade. So you can't approach God as if he were an object. Então você não pode se aproximar de Deus como se ele fosse um objeto. God is, or the absolute truth is the super subject. O Deus, ou a verdade absoluta, ele é o super objeto. No. Ele não super subject. Ele é o super sujeito, desculpa. Ele é o super sujeito. He's not an object Ele at all. não é um objeto para nada. The super subject. O super sujeito. This is explained in Bhakti Rakshak Goswami's books. Isso explica nos livros de Srila Bhakti Rakshak Goswami. No one explained it better than he did. Ninguém explicou melhor do que ele. But super subject means that I am the subject and this world is the object. Mas super sujeito significa que eu sou o sujeito. I'm the subject. Eu sou o sujeito e este mundo é o objeto. I know the world. Eu conheço o mundo. The world doesn't know me. O mundo não me conhece. Because the world is unconscious. Porque o mundo é inconsciente. And I'm conscious. E eu sou consciente. That's easy to understand. É fácil de compreender. The reality is divided into chit and achit, conscious and unconscious. A realidade se divide em chit e achit, consciente e inconsciente. The conscious living being knows the world. Os seres vivos conscientes conhecem o mundo. So he is the subject. Então ele é o sujeito. And the world is the object. E o mundo é o objeto. But you can't know God in the same way. You cannot know God in the same way as we know the world. We cannot. Mas nós não podemos conhecer Deus da mesma forma como nós conhecemos o mundo. And then the atheist will say, "Oh, you theists, you've always got a back door, haven't you? You've got a good argument. You know what I mean? You got a back door. You just want to avoid the logic of dealing with whether God exists or not." Mas os ateístas vão falar, não, vocês estão simplesmente se escondendo, não You've são... got your clever arguments. Seus argumentos são muito... But God is not a pot floating in space, mas Deus não é uma float. He's not a pot, a teapot, floating in space. Ele não é teapot. A pot, for holding tea. Ok. Ele não é uma panela flutuando no espaço. Yeah, he's not that, He's a super subject. Ele é o super sujeito. So that means as I know the world, so God knows me.
You understand? Isso quer dizer que do jeito que, assim como eu conheço o mundo, Deus conhece Yeah. eu, In the same way, isn't da it? mesma forma. I know the world doesn't know me. Eu conheço o mundo não Yeah. me conhece. God knows me Deus me conhece. and the world E o mundo também. because they're manifestations of his energy. E ao mundo também, porque são todas manifestações da sua energia. But I as a conscious knower, am in the middle. I'm in the middle. Mas eu, como conhecedor consciente, eu estou Yeah. no meio. The world is the external energy. O mundo é a energia externa. And God exists in his own internal energy. E Deus existe na sua própria energia interna. So I'm a marginal energy. Então, eu sou uma energia marginal. I can know the world. Eu posso conhecer o mundo. I can know myself also. Eu também posso conhecer a mim mesmo. But I cannot know God. Mas eu não posso conhecer Deus. Unless he reveals himself to me. A não ser que ele se revele a mim. Oh dear, you theists. You always have a good argument, isn't it? Então, tá bom. Agora você é um teísta, agora você tem um bom argumento. But this is the definition of God. Mas essa é a definição de Deus. God is not an object. Deus não é um objeto. He's a super subject. Ele é o super sujeito. Therefore, he's not subject to ordinary logic, isn't it? Por isso que ele não está sujeito à lógica ordinária. That's really frustrating for a scientist. Isso é muito frustrante para os cientistas. Because a scientist wants to know everything, wants to handle it, and measure it, and see it, and touch it. Porque os cientistas eles querem conhecer tudo através de manusear a coisa, de medi-la, de sei lá, tocá-la. Touch it and measure it, but you can't know God like that. You can't. Mas você não pode fazer isso com Deus, né? But that doesn't mean God doesn't exist. Mas isso não significa que Deus não exista. That means that for knowledge of God, you have to rely on God giving it. You understand? Only God can give knowledge of himself. Isso quer dizer que o conhecimento acerca de Deus depende de que ele se revele. Unicamente Deus pode nos dar a revelação dele mesmo. It's not that we cannot know God. That's also another mistake, isn't it? Some religionists, they say, like the Muslims, they say, you cannot know God, it's impossible. No, that's not true. Isso não significa que a gente não possa conhecer Deus. Isso também é um erro, né? Tem algumas religiões, né, como os muçulmanos, que falam, não, você não pode conhecer Deus. Isso também é um erro. If God's all-powerful, then he can definitely make himself known. Se Deus é tudo poderoso, ele com certeza pode se tornar conhecido. But what it means is we cannot know him by our own power. Mas o que isso significa, na verdade, é que nós não podemos conhecer ele através do nosso próprio poder. But because we're actually originally part of the internal energy, mas como realmente não somos originalmente parte da energia interna, when we become situated within the internal energy, we can see God regularly every day. Mas quando nós nos situamos novamente como parte dessa energia interna, nós vamos poder ver Deus todos os dias regularmente. There's no obstruction to your vision. Sem nenhuma obstrução à visão. Just like on a sunny day when it's very sunny, the sun is in the sky, you can see the sun all the time. É como em um dia de sol, quando o sol está no céu, você pode ver o sol toda vez. Wherever you go, wherever you look, you say, oh, sun. And the sun, you can see that all the light is coming from the sun. You know that? Onde seja que você for ou que você olhar, você vai ver sempre o sol e você vai ver sempre que a luz está vindo do sol. And we know also that the trees absorb sunlight, isn't it? E nós também sabemos que as árvores elas absorvem a luz do sol através das suas folhas. So all the life on earth depends upon the sun. Então toda a vida na Terra depende do sol. The sun goes out, we all die. That's it, finished. Se o sol for embora, nós todos morreremos. It would be too cold, Porque seria frio demais. Colder than Scotland. Colder than Scotland. É mais fria do que Escócia. Scotland, colder than Sweden. Mais frio do que colder than the South Pole. É mais frio do que o Polo Sul. And actually, the airplanes can't fly over the South Pole. De fato, os aviões eles não podem voar acima do Polo Sul.
So we see the limitations of the machine, isn't it? Então, nós vemos as limitações das máquinas. Because the fuel becomes solid, isn't it? The aeroplane fuel solidifies. Porque o combustível do aeroplano se tornaria sólido. They can't fly over the South Pole. Então, eles não conseguem voar no Polo Sul. So anyway, the first argument for the existence of God is called the cosmological argument. Então, o primeiro argumento para a existência de Deus é o argumento cosmológico. Which I tried to explain a little bit. It's also called the argument from contingency. Que eu já tentei explicar para vocês um pouco, que também é chamado o argumento da contingência. Well, you're arguing from what's known to what is unknown. That's the problem with the argument, isn't it? Então, sorry again. You're arguing from what is known to what is unknown, which is the problem with the argument. Então, o tema é que a partir de algo que é conhecido, você está tentando ir até o que é desconhecido. Esse é o problema dos argumentos. But we can understand logically that if something is relative, then there must be an absolute. Mas nós podemos compreender logicamente que se algo que existe algo que é relativo, quer dizer que tem que existir algo que é absoluto. Because the meaning of relative means dependent upon something else, isn't it? Porque o significado de relativos é que é algo que existe dependendo de alguma outra coisa. If we're dependent on something. Se nós somos dependentes, nós dependemos de algo. So that's called the cosmological argument. Então, isso é o que se chama o argumento cosmológico. The other is called the next one is called the teleological argument. O próximo é chamado o argumento teleológico. And that's the argument based on design, isn't it? E esse é o argumento que se baseia no desenho. Of course, the weakness of this argument is that you cannot know the purpose of the thing. You cannot know really why it's designed in a certain way until you know the purpose. So you have to know the purpose first. O problema é que você realmente não pode, a partir de uma coisa, você não pode compreender o propósito dela. Então, alguém tem que te falar o propósito dela antes. It's all right to say that everything manifests purpose, which it does. Everything manifests purpose. É como tudo manifesta propósito, né? But what is that purpose? Mas qual é esse propósito? So you have to know the purpose first. Então você precisa conhecer primeiro o propósito. And then you can say, oh yes, everything moves towards that purpose. E aí você pode ver assim, tudo está se mexendo nesse propósito, para esse propósito. You have a seed of a tree. É como se você tem a semente de uma árvore. So inside that seed is all the information necessary to grow a complete tree. Então, dentro dessa semente, você tem toda a informação necessária para que ela cresça numa árvore grande. But it's very difficult to tell from the seed or even from the shoot what kind of tree it's going to be. It's very, very difficult. Mas é muito difícil você, a partir da semente, você já saber qual tipo de árvore vai crescer. After it's grown a little while, an expert gardener will be able to say, oh, that's an oak tree, or that's a... Mas depois de que ela cresce um pouquinho, um esperto vai saber, isso é uma árvore de manga. But in the beginning, when you see the seed, it's difficult to say what kind of plant that will be. You have to plant it. Mas no começo, quando você vê a semente, é muito difícil você dizer que tipo de planta que ela é. Você tem que plantá-la. This is very interesting, isn't it? Actually, the purpose or the end of something, anta, in Sanskrit, anta means end or purpose. Então, é interessante, né, que de fato o propósito, ou final, ou fim de algo, o anta, né, em sânscrito a palavra anta significa fim ou propósito. So the purpose of a thing is to be found out when you get to the end of the journey, isn't it? When you find out what that thing actually becomes at the end. Então, o propósito de uma coisa, você vai ficar sabendo no final da jornada, ou seja, quando no final você saiba em que como a árvore, né, que ela se tornou. So just like the human soul is like a seed, you know. Então a alma humana é como uma semente. And that seed is all the information necessary to become an eternal servant of Radha and Krishna. E nessa semente tem toda a informação necessária para se tornar um servo eterno de Radha e Krishna. But when you see the seed, you can't tell exactly, how is it going to develop? You don't know. Mas quando você vê a semente, você não pode falar exatamente como que ela vai se desenvolver. Krishna knows, obviously, Mas Krishna sabe, óbvio.
And when you plant the seed, you expect to get the tree. If you go to a shop and you get a packet of seeds and you plant it and you don't get the type of plant that you wanted, you'll go back to the shop and complain, this is not the right seed, isn't it? Yeah. Então, quando você, por exemplo, eu tenho um pacote de sementes, se você planta e você não obtém o tipo de árvore que você queria, você vai voltar lá no mercado de sementes e vai reclamar. That's right. So, when you plant the seed, you're hoping to get a particular type of tree. Então, quando você planta uma semente, você espera obter um certo tipo particular de planta, With de a particular árvore, type of fruit, com um certo tipo particular de fruta. And Krishna knows ultimately. E Krishna sabe isso. When that tree has grown to a full tree and is giving its fruit, then everyone appreciates, that was what it was all about. Então, that was the purpose. Depois, quando aquela árvore cresce e dá os frutos, então todo mundo fala, disso era que se tratava, né? Esse era o seu propósito. So at the moment, this human casing is just like the outer casing of the seed. You understand? Então, no momento, essa caparação humana é como a caparação, como a coberturinha da semente. But in most cases, the seed hasn't even started to sprout. In most cases, Na maioria dos casos, a semente não começou nem sequer a brotar. It's the guru, the pure devotee, who gives the impetus, to the seed. Okay, you start now. Okay. É o guru. Give some water. É o guru quem dá o ímpeto para a semente, para falar, tá bom, agora começa a crescer. É ele que coloca água. So just like a gardener, he might keep a bottle of seeds in the garden shed, As long as those seeds are dry, they won't sprout. They can stay there for years. Então é como um jardineiro, ele pode manter um monte de sementes guardadas, né, numa garrafa, num armário. Enquanto as sementes estão secas, elas não vão se desenvolver. After years, he might look, I got those seeds 10 years ago. All right, well let's plant them and see, isn't it? Yeah. Maybe 10 years is too long. I don't know how long you can keep seeds. Então, essas sementes podem estar aí por anos, né? E depois de anos, né? Não sei, 10 anos, aí o cara vai ver, nossa, eu tinha essas sementes aqui, eu vou plantar elas. Bom, não sei se 10 anos seja muito tempo, mas so enfim. he makes what are called seed beds, isn't it? Seed beds. Então, ele faz como umas caminhas de sementeiras, né? Para poder plantar. With nice dark brown earth, Com uma terra bem legal, né? And he pushes the seed down into the darkness, into the earth. E aí ele coloca as sementes lá no fundo, dentro da escuridão da terra. Gives water, E dá água para elas. And waits, So the material world is like the seed bed, isn't it? It's like the seed bed for the seeds of the jivas. Então, o mundo material é algo assim como aquela sementeira, né? Aquela caminha para a semente da jiva. So they can fructify and they can grow the fruit of pure love of God and become eternal servants of God. De tal forma que ela possa frutificar e ela possa dar o fruto do amor puro por Deus e se tornar um servo eterno de Radha e Krishna. But this is the grand purpose, isn't it? Mas esse é o propósito grande, o grande propósito. Actually, you ask any sadhu, he doesn't know what is the purpose of anything. He knows how something works. But the assumed purpose is that everything is just for me to enjoy and exploit. That's the assumed purpose. If you ask who? A scientist. Okay. Se você I'm not saying all scientists. There's some scientists who are actually theists, Se você perguntar para um cientista, não para todos os cientistas, né? Porque tem cientistas que são teístas, mas se você perguntar para um cientista ateísta, ele vai falar, não tem propósito em nada. As coisas simplesmente estão aí para você desfrutá-las. So they don't know what is the purpose. Mas eles não sabem qual é o propósito. E os cientistas não podem falar. They can only, by their discoveries, they can only think maybe there's a purpose. Things seem to have a purpose, but what that purpose is, they don't know. Então, através das pesquisas, as pessoas também possam pensar. Talvez os cientistas possam pensar, talvez é um propósito, parece como que as coisas foram feitas com um propósito, mas eles não sabem realmente. But ultimately, a thing is judged by what it becomes at the end
of the line, isn't it? Mas What it finally becomes, that is how we judge it, isn't it? Yeah. Not all the difficulties, that go in between, but what that tree finally becomes. That is how we judge that tree, isn't it? Yeah. Então é como, mas o propósito ele se encontra quando no final é naquilo que nós iremos nos tornar, né? Não se trata das dificuldades que a gente tem que viver nesse caminho, sino é naquilo que nós iremos nos tornar no final. That's called what we call teleology. That's what's called the teleological argument. Isso que eles chamam na teleologia ou o argumento teleológico. That means, we fix the final point first. Isso significa, vamos a fixar primeiro o ponto final. That's where we're going. We want to be servant Radha Krishna Seva Pava Vilashi. That's where we're going. Everything else leads there. It may go like this and like that, but it goes there ultimately. Yeah. Então, se nós temos claro o propósito é que nós vamos nos tornar servos de Radha e Krishna, então aí parece que tudo anda, pode ser de um jeito, de outro jeito, mas tudo está direcionado para aquilo, né? So not all living entities come to the material world. Não todas as entidades vivas vêm para o mundo material. I think I read somewhere that it's about 70% of living entities after they're awoken in the Brahma Jyoti, about 70% come into the material world. Yeah. That means 30% goes straight home back to God. 70% of the what? The living entities, after they're woken up from the Brahma Jyoti, then they have a choice. About 70% of those come, it's just 70% of what, come to the material world, 30% go to the spiritual world. Que ele alguma vez leu que em algum lugar fala que quando as almas, daquelas almas que são acordadas do Brahmayoti, 70% vão para o mundo material e 30% para o mundo espiritual. Mas é só um número. It doesn't matter really. It's not. Não é que seja importante. Just for those who are interested. So the tendency to come into the material world seems to be there in the living entity. Então a tendência para vir ao mundo material parece que está aí na entidade viva. Because the living entity needs to experience his or her independence. Porque a entidade viva precisa de experimentar, experimentar a sua independência. Like a child needs to travel to other countries in order to be able to come home and say, "Well, I'm so glad I'm home." É tipo como uma criança, ele precisa às vezes viajar para outros países para depois ele voltar para lá e falar, nossa, eu estou bem aqui na minha casa. So Krishna is very kind. He gives us that freedom. Então Krishna ele é muito gentil, ele nos dá essa liberdade. Go and experience, your independence. When you're ready, come back. But the thing is, of course, time is relative. So from a material perspective, it could be a very, very long time. But from a spiritual perspective, it could be virtually no time at all. You understand? Yes. Então, Deus se fala, tá bom, vai lá, toma sua liberdade para você ver, né? Mas só que assim, o tempo, como ele é relativo, então desde uma perspectiva material, isso parece que é muito, muito tempo, mas desde uma perspectiva espiritual é nada, um instante. So the cosmological argument is the argument from contingency. Então, o argumento cosmológico é o argumento da contingência. The teleological argument is the argument from design. O argumento teleológico é o argumento do desenho. And the other argument is the most difficult to understand, but the most powerful of all of the arguments, called the ontological argument. E o outro argumento é o mais difícil de compreender, mas é o mais poderoso de todos. Se chama o argumento ontológico. And the most famous person who presented this argument was a fellow called Archbishop Anselm. He was the Archbishop of Canterbury. Então, e a pessoa mais famosa em apresentar esse argumento foi o arcebispo Anselmo, que era de Canterbury. Anselmo, you know that word. Is it a name in? Anselmo is a name. Okay, Bishop Anselmo. Anyway, all these arguments are there in the Vedas also. Mas bom, todos esses argumentos também existem nos Vedas. And the Bhagavad-Gita is the best book to read if we want to get a good basis for understanding why God exists. E o Srimad Bhagavatam é o melhor livro para ler se você quer ter esses bons argumentos para compreender por que
Ou como que Deus existe. Not that there was any real argument in the beginning, actually. Sorry? Not that there was any real argument in the beginning, you know. There was no argument to begin with, you know. Because if you deny the existence of God, you're affirming it. This is a very interesting aspect of the ontological argument, which I'll talk about. In other words, denying the existence of God is the same as affirming the existence of God. Because in order to deny him, you have to affirm him. You understand what I'm saying? Yeah. Então, bom, eu perdi uma parte que agora já esqueci para traduzir, depois a gente legenda. Mas é como que negar a existência de Deus, primeiro você tem que dar uma assistência para ela. Então é engraçado porque você falar Deus não existe, você primeiro tem que dar uma assistência para ela e falar ele existe. To deny the existence of something, first you have to assume its existence, and then you have to deny that existence. Então, para negar a existência de algo, você primeiro tem que assumir que ele existe para poder negar essa existência. The problem is when you define God, you find that one of the necessary aspects of God is that he exists. Mas o problema é que quando você define Deus, você encontra que dos aspectos necessários de Deus para poder definir Deus é que ele existe. So anyway, I've spoken enough for today. Então, thank you very much. Tá bom, mas eu já falei o suficiente por hoje. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. No? No, at the moment. Okay. So we got the cosmological argument, the teleological argument. Então, nós temos o argumento cosmológico, teológico e também o argumento ontológico. Of course, I'm sure you can look up any of these three and you'll probably get a Wikipedia page all about it. Also outlining the philosophers and the theologians who have used that argument. E vocês podem encontrar esses argumentos provavelmente na Wikipedia, né? E também os teólogos que usam esses argumentos. To believe in God is not unreasonable. Então, acreditar em Deus não é irracional. And unfortunately, these days, many atheists are presenting this idea that those who believe in God are unreasonable. Not only they're unreasonable, they're enemies of reason. And not only that, they're deluded and also they're dangerous. E, lamentavelmente, muitos dos ateístas hoje em dia apresentam esses argumentos falando que os que acreditam em Deus não são apenas irracionais, sino que eles são contrários, ou são contra a razão, e eles não são apenas iludidos, sino que eles são perigosos. So, it's important and it's interesting also. I mean, it's not only important, but it's also damn interesting to study the Bhagavatam and find out what is the Bhagavatam approach to God, you know? Então, é interessante, não só, tipo, é importante, não só é importante, sino que também é interessante estudar o Srimad Bhagavatam e compreender como que ele se aproxima a Deus. And the Bhagavatam is extraordinarily deep. Very deep. E o Bhagavatam, ele é extraordinário, profundo, muito profundo. Chaitanya Mahaprabhu said this is the natural commentary on the Vedanta Sutra. Chaitanya Mahaprabhu falou que esse era o comentário natural ao Vedanta Sutra. You read the second canto and it's all about the creation. Você lê o segundo canto e fala tudo acerca da criação. But our philosophy is idealistic, so the idea always comes first. Consciousness always comes first. Mas a nossa filosofia é idealista, ou seja, eles têm que a ideia de que a ideia vem primeiro, a consciência vem primeiro. And that makes all the difference. E é isso que faz todo diferente, todas as diferenças. So consciousness is not a hard problem as it is with the materialist. Então, a consciência não é um problema tão complexo, tão difícil quanto é para os materialistas. The idealist is faced with the problem of explaining how matter comes from consciousness. Os materialistas têm the idealist. Os idealistas, sorry again. Is faced with the problem. Eles encontram no problema of how matter is produced from consciousness. De como é que a matéria se produz a partir da consciência. Which is not such a difficult problem. Mas esse não é um problema muito difícil. Sankhya philosophy explains that. A filosofia Sankhya explica isso. But the materialist
who's approaching the whole thing from the opposite direction, yeah, Mas os materialistas que estão tentando explicar tudo a partir no sentido contrário, he's faced with the insoluble problem of explaining how consciousness is derived from matter. eles Yeah. têm o problema insondável e insuperável de explicar como é que a consciência se deriva da matéria. Okay, so I'll leave you with something to think about there. Look up Bishop Anselm and the ontological argument. You could think about it. Então, bom, eu deixo aí vocês com algo para pensar. Vocês podem buscar pelo Yeah. Bispo Anselmo e procurar Ontological o argument. argumento ontológico. Yeah, we need to understand first what ontology is about. You know, what is ontology? Nós primeiro precisamos compreender do que se trata a Yeah. ontologia, né? And how can that argument be applied to other things also? E como que esses argumentos podem ser aplicados a outras What coisas does it também? mean? Yeah. O que isso significa? It's one of the most elusive arguments. Yeah, É um dos argumentos mais lúcidos, né? elusive. Elusive. I don't know what it Means it escapes you. É tipo um dos argumentos mais Yeah, que você não pode fugir dele, it né? escapes you because it's very subtle. Porque é muito sutil. And of course, we're not trained to think in subtle ways. You know. E nós não estamos treinados para pensar nessa forma tão sutil. So né? even if you argue with an atheist, you're unlikely to win the argument. Yeah. Então, mesmo que você argumente com um ateísta, you what? You're unlikely to win the argument, or at least he will not concede that you have won. Yeah. The atheist will not agree that you have won the argument because he won't understand the argument for a start. Yeah. Então, mesmo se você discutir com um ateísta, ele não vai pensar que você ganhou os argumentos, porque ele não está. He'll continue to bang the table even after you've won the argument. You understand? Yeah. Ele vai continuar com sua bandeira, né? Mesmo, né? Batendo na mesa, né? Falando, não. Mesmo que realmente você já tenha ganhado os argumentos. He doesn't understand the argument. Yeah. Porque eles não compreendem os argumentos. Yeah. But I suppose we should purify our minds, and there's no better way of purifying the mind than studying this philosophy and understanding the Bhagavad-Gita and the Srimad Bhagavatam. Mas nós, como devotos, devemos purificar a nossa mente. Não tem uma melhor forma de purificar a nossa mente que estudar a filosofia, o Bhagavad-Gita. And the Srimad Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam. And lots of devotees say, I don't want to do that. I just want to think about the pastimes of Radha and Krishna. Well, my answer to that is that's fine if you're on that level. Yeah. E algumas pessoas podem falar, não, mas nós queremos estudar filosofia, nós só queremos pensar nos passatempos de Radha e Krishna. E a minha resposta é, bom, isso é muito bom se você estiver nesse nível. But don't delude yourself, Mas não se iluda. Are you really meditating all day on Radha and Krishna? Really? Você realmente vai meditar o dia inteiro em Radha e Krishna? De verdade? You're not thinking about sense gratification? Você não vai pensar na gratificação dos sentidos? You're not thinking about that girl you met or that boy you met or how you're going to make some money or how you're going to do this and how you're going to do that? Yeah. Você não vai pensar naquele cara que você conheceu, naquela mulher que você conheceu, como fazer dinheiro, como fazer isso, aquilo. De verdade, você não vai pensar nisso. Don't delude yourself, Não se iluda. Yeah. Imagining that you can spend your day meditating on Radha Krishna and really you're meditating on something else completely. Pensando que você está meditando em Radha Krishna, na verdade você está meditando em algo completamente diferente. And also to understand this philosophy is very important to understand who Radha and Krishna are. They're not just ordinary boy and girl. E obviamente para a gente poder compreender essa filosofia, nós precisamos compreender quem que são Radha e Krishna. Eles não são garotos ordinários. If you try to enjoy Radha and Krishna's pastimes as if they were ordinary boy and girl, the result will be that you'll get more and more entangled in material life. Yeah. Então, se você se aproximar dos passatempos de Radha e Krishna, pensando que eles são tipo pessoas ordinárias, comuns, o resultado disso vai ser que você vai estar cada vez mais e mais enredado no mundo material. So first we have to understand the supremacy, the divinity. Yeah. Então, Janma karma chame divyam
Evam yoveti tattva. One who knows in truth the divine nature of my appearance and activities. Então, nós primeiro temos que tentar compreender o... Ai, não, sorry, I didn't The follow. divine nature. A natureza divina. So his birth and activities, janma karma chame divyam, are not mundane, they're divine. Então, a sua natureza e atividades não são mundanas. So if I don't understand or appreciate the divinity of those activities, I will think that they are simply mundane. Então, se eu não compreender a divinidade das suas atividades, eu vou simplesmente pensar que são todas coisas mundanas. And consequently, my consciousness will become mundane by contemplating those activities. E, em consequência, minha consciência vai se tornar mundana por contemplar coisas mundanas. And I'll just become involved in ordinary boy-girl relationships within the material world. E vou ficar envolvido em simplesmente relacionamentos mundanos de homem e de mulher no mundo. Which are completely the opposite. Que é completamente o oposto. Completely diametrically opposed to. Diametralmente oposto, completamente oposto. There's a correspondence there. Há uma certa correspondência. They look similar, isn't it? Yeah. Eles parecem como que fossem a mesma coisa. But the substance is completely different. Mas a substância é completamente diferente. And that we need to understand. Agora nós precisamos compreender isso. Okay. Thank you very much. Yeah. Muito obrigada. How long did I speak for? 2 hours and a half. Oh, that's good. Okay. Radhe. Radhe. Muito obrigado. Muito obrigado. Haribol. Finalizando a nossa transmissão, nós se vê na terça-feira, mas lembre que domingo a gente tem Bhakti Day. Os interessados, só mandar mensagem para a gente poder concretizar a sua visita ao Bhakti Dham. Haribol.